bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil, na sequência do Paulistão. Até agora o Concentração, um show do Concentração. Parabéns ao Pujóvio pela matéria especial do Adriano. Espetacular, parabéns Pujóvio. É isso aí, é assim que se faz jornalismo e é assim que se faz rádio. Um show no comando do João Paulo Capelaniz e também do Alexandre Pretzel. Palmeiras e São Paulo vão jogar. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. E o primeiro destaque no futebol da Bandeirantes vem do time do verde do Palmeiras. Lá está Felipe Melo. Um abraço para você, boa noite Felipe Melo. Grande abraço para você, boa noite para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras repete a escalação da vitória contra a Internacional de Limeira por 3-0. E Estevão segue no banco de reservas. Maurício, Flaco Lopes e Facundo Torres confirmados no ataque titular do Verdão. O técnico Abel Ferreira não pode contar hoje com Paulinho e Bruno Rodrigues, que estão no departamento médico desde o início do campeonato. E o Felipe Anderson é mais uma vez desfalque. Segue em recuperação de um quadro de pubalgia e não aparece nem no banco de reservas mais uma vez. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O destaque primeiro do time do São Paulo. Zubeldia surpreendeu a todo mundo. Sem os dois principais jogadores do time para o clássico de hoje. O destaque do time do tricolor do Morumbi vem com ele, Paulo do Vale. Um abraço, boa noite. Abraço, Ulisses, para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Pois é, Zubeldia muda o esquema tático, entra com 3 zagueiros. Com Juan confirmado ao lado de Arboleda e Alan Franco, mas não só isso. Saca Lucas e Oscar do time principal. Acredito que por conta do gramado sintético, ele disse isso na coletiva contra a equipe do Velo Clube. E escala André Silva, um trio ofensivo formado por ele, Luciano e Caleri. É o futebol da Bandeirantes para você, que traz mais um destaque do time do Palmeiras, mais uma do Verdão, Felipe Melo. O grande reforço do Palmeiras para a partida de hoje, Ulisses, é o Abel Ferreira, que ficou de fora da última partida por suspensão, está de volta e vai completar 300 jogos no comando do Palmeiras. Se vencer o São Paulo hoje, o Palmeiras vai empatar no retrospecto geral contra o rival. Em 358 jogos, são 119 vitórias do Verdão contra 120 do tricolor paulista. E o retrospecto contra o São Paulo aqui no Allianz Parque é muito bom. 21 jogos, 13 vitórias,
4 empates e apenas 4 derrotas sofridas do Palmeiras para o São Paulo, jogando aqui no Allianz Parque. No microfone da Bandeirantes para você, mais um destaque no tricolor do Morumbi do Vale. Bom, além dessa mudança tática, né, alteração para a equipe com 3 zagueiros, saídas de Oscar e também Lucas, o técnico Zubeldia tem retornos importantes de Rafael, né, que foi substituído pelo Jandrei lá em Brasília no jogo contra o Velo. Jandrei novamente muito criticado, e o retorno de Igor Vinícius à lateral direita na vaga do Cédric Soares, que estreou entre os titulares na quinta-feira. O Wendel, reforço, chegou já há cerca de 10 dias, foi apresentado, mas ainda não fica à disposição do técnico Luiz Zubeldia, aprimorando a forma física. Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes traz Palmeiras e São Paulo já já para você. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor 20 do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vai rolar. Mais do Verdão, mais do Palmeiras, Melo. Ulisses, o Palmeiras anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Bruno Fux, ex-Atlético Mineiro. Defensor de 25 anos, fica até o final da temporada. É a 4ª contratação do Palmeiras para a temporada. Antes, Emiliano Martínez e os atacantes Paulinho e Facundo Torres já tinham chegado no Palmeiras. Por outro lado, Caio Paulista vai para o Galo também por empréstimo. Caio fez apenas 41 partidas pelo Palmeiras e agora está no Galo, se junta a Rony e Gabriel Menino no Atlético Mineiro. Sobre o tão sonhado camisa número 9, nada, nenhum avanço ainda do Palmeiras em relação ao mercado. O Vitor Roque é o grande sonho do Palmeiras, mas nada concretizado. Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz Palmeiras e São Paulo para você. Mais uma do tricolor do Morumbi. Será que é o gramado sintético? Porque o Lucas se machucou, acho que já aqui na arena, aqui no Allianz Parque, né, o Palmeiras, né? Exatamente, Ulisses Costa. O Lucas já se machucou por aqui. Outros jogadores do São Paulo também, né? O Rafinha, que não está mais por aqui. O Wellington também, lateral esquerdo, que está na Inglaterra. O Galopo. Foram algumas lesões de jogadores do São Paulo no Allianz Parque. E tem essa tendência, né, de atletas que voltam aí do futebol europeu. Recentemente o Neymar aparentemente também não deve jogar no gramado sintético, pelo menos com o mando do Santos. Há 2 anos o Luizito Soares também ficou de fora de algumas escalações do Grêmio com relação ao gramado sintético. Então pode ser uma tendência essa no futebol brasileiro e também no São Paulo. Juan, uma das novidades na defesa do tricolor paulista, formando trio com Arboleda e Alan Franco, mesmo no São Paulo já há alguns meses, terá a primeira oportunidade em clássicos. Portanto, este será o primeiro clássico do zagueiro Juan. E o São Paulo no ataque tem Luciano, que marcou 5 vezes contra o Palmeiras, e Caleri, que marcou 2 vezes contra o Verdão. Caleri é o maior artilheiro do São Paulo do atual elenco em clássicos, hoje atuando juntos no ataque do São Paulo, com Lucas e Oscar no banco de reservas. É o futebol da Bandeirantes para você. A bola rola, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. O microfone de Bandeirantes traz a emoção desse jogão de bola. Mais uma do verde, Felipe Melo. Ulisses, a comissão técnica portuguesa já disputou 54 clássicos paulistas pelo Palmeiras e perdeu apenas 11. São 26 vitórias e 17 empates. Contra o São Paulo, são 24 confrontos e é bem equilibrado. 8 vitórias do Palmeiras, 9 empates e 7 derrotas. Então 7 vitórias do São Paulo contra o Palmeiras com a comissão portuguesa. O técnico Abel Ferreira chegando hoje a 300 jogos. Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você. A bola rola, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Mais uma do tricolor, Paulo do Vale. Bom, o técnico Luiz Zubeldia questionado, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Começa a ver o emprego ameaçado, ainda mais se tratando de São Paulo, dessa atual diretoria que costuma muito ir na onda, né, de torcida organizada, de internet. Acaba mantendo por um tempo, mas depois cede e manda embora aí treinadores, né? Foi assim com o Carpini, foi assim com o Rogério Ceni, com o Crespo também. Números de Luiz Zubeldia à frente do São Paulo. São 60 jogos, com 28 vitórias, 18 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de 56,6%. E muito tem se falado sobre o desempenho da defesa. Ao todo, os times de Luiz Zubeldia produziram 80 gols
e sofreram 53 desde que ele chegou ao comando do tricolor paulista desde abril do ano passado, Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes, a bola vai rolar já já para você. Palmeiras diante do time do São Paulo e Palmeiras, a bola rola daqui a pouquinho. A análise Bandeirantes no futebol Bandeirantes faz tempo, hein? Tá louco. Claudíssimo Zaidan, um abraço para você, boa noite, Zaidan. Boa noite, Ulisses. Fala, Ulisses Costa. Boa noite, Manuel. Faz tempo, e eu fiquei muito contente, porque eu achava que só a Chororó, Donizete e Abrão conseguiam cantar galopeira. E aí descobri que você também consegue cantar galopeira, que é muito difícil. Isso aí eu vou dizer pra você. Sensacional, Caboclo. Parabéns. Ô, Ulisses, o São Paulo tá classificado, né? O São Paulo, ele pode até perder hoje, se o Água Santa não ganhar do Santos, na Vila, se empatar ou o Santos ganhar, o São Paulo já estará classificado, ainda que perca hoje. Então ele está classificado. E se ele empatar hoje com o Palmeiras, ele já estará classificado. Então é óbvio que ele estará nas quartas de final. E o Palmeiras não. O Palmeiras ganhou um presente ontem com o empate da Ponte, jogando em Campinas, 0-0 com o Botafogo de Ribeirão. E a Ponte perdeu 2 pontos. Porque se o Palmeiras ganha, ele alcança a Ponte em pontos e em vitórias. E fica na frente em saldo de gols, porque ele já está na frente em saldo de gols. Se ele ganhar, ele vai ampliar essa vantagem. O São Bernardo vai se classificar, né? Ganhou hoje. Neste momento tem 6 pontos a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras, ele olha o empate como um péssimo resultado. Porque se ele empatar hoje, ele continuará não dependendo de si. Vai continuar esperando tropeço da Ponte ou eventualmente 2 do São Bernardo. Então empatar é péssimo para o Palmeiras e é bom para o São Paulo. É que o São Paulo está devendo bola. Contra o Bragantino, contra a Inter de Limeira, contra o Velo. Jogou mal. E não acho que o problema será resolvido com o terceiro zagueiro. Ele tem de fortalecer o seu meio campo. Eu dizia há pouco pro Pretzel, pro Capelanes, é o mesmo problema do Caixinha. Meio campo exposto, só com 2 jogadores. Ele tinha de reforçar o meio campo. Já que ele não quer escalar o Lucas e o Oscar, então ele poderia reforçar esse meio campo e colocar mais um. E não o terceiro zagueiro. Isso pode até botar o Palmeiras de vez em cima do São Paulo. Com muito espaço para jogar da intermediária para frente. O Palmeiras tem gente muito habilidosa. Tem Maurício, tem Veiga. Então, não gosto dessa opção tática do Zubeldia. Quanto a Lucas fora, provavelmente é problema físico, por causa do gramado, alguma coisa assim. Não é tecnicamente, perdeu lugar no time? Claro que não. Nem o Oscar, embora o Oscar não tenha jogado bem as últimas partidas. Mas é o problema do gramado e ele sabe que está classificado. E vai jogar olhando por empate como um bom resultado. Palmeiras não. Palmeiras tem de ir pra cima. E quanto ao Estevão, só faz sentido o Estevão não jogar se ele ainda não está plenamente recuperado. O Felipe já explicou, o último jogo ele tinha tido febre, então não aguentaria muito tempo. Normal. Talvez ele ainda não esteja plenamente recuperado. Mas se estiver, tem de ser titular. Mas o time do Palmeiras é muito bom. Esse Maurício joga muita bola, o Veiga não precisa falar. E pra mim o Palmeiras entra como favorito no clássico, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Palmeiras, torcedor 20 no Brasil. Edu César tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da nossa audiência. A bola vai rolar já. Josimar Roberto, alô, Drica Ferreira. Alô, Josimar, ligado, Mariceu Oliveira. Robinho também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola vai rolar daqui a pouquinho pra vocês. Tem Palmeiras, tem São Paulo. QG Bandeirantes de Esportes, Nina Gagliotti. Boa noite, Nina. Fala, Ulisses. Boa noite pra você e pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando de Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu o Guarani por 1-0, resultado que interessa demais o Palmeiras. Terminando o nosso giro, a gente já fala da tabela de classificação. Hoje mais cedo, o Velo Clube venceu a Inter de Limeira 2-1. E daqui a pouquinho aqui na Rádio Bandeirantes tem Santos e Água Santa a partir das 8h30 da noite. A bola rola na narração de Pedro Martelli. Com este resultado do São Bernardo, a equipe chegou a 22 pontos na liderança do Grupo D. A Ponte Preta, segunda colocada, tem 19 e o Palmeiras entra em campo com 16 pontos. O Velo Clube fecha o Grupo D com 9. Falando também do grupo do São Paulo, o Grupo C.
São Paulo lidera com 15 pontos, Novo Horizontino na segunda posição tem 12, Noroeste 7 e Água Santa 6 pontinhos. Este para o panorama do Campeonato Paulista neste momento. Falando também de Campeonato Carioca, o Fluminense venceu Nova Iguaçu 2-0, Volta Redonda 3-1 no Sampaio Correia e às 7 horas da noite tem Portuguesa do Rio de Janeiro contra o Maricá. Falando também de Campeonato Mineiro, acabou agora há pouco, Cruzeiro 1, América Mineiro também 1, este que é o jogo 1 da semifinal. O Atlético Mineiro já venceu a Tombense 2-0 no outro jogo da semifinal. E lembrando que tanto Tombense como América disputam o jogo da volta em casa por terem feito melhor campanha na fase de grupos. Falando também de Premier League, hoje o Liverpool venceu o Wolverhampton por 2-1, é líder do campeonato inglês com 60 pontos. O Tottenham venceu o Manchester United por 1-0. Falando também de La Liga, hoje teve Valladolid sendo derrotado pelo Sevilha 4-0, o Mallorca 3-1 no Las Palmas e o Betis em campo nesse momento vencendo o Real Sociedad por 1-0. E terminando o nosso giro com uma notícia muito positiva, João Fonseca fez 2-0 na grande final do ATP de Buenos Aires contra o argentino Cerúndolo e acabou campeão pela primeira vez como um jogador profissional. É o Brasil do tênis. Semana que vem já tem o grande torneio no Rio de Janeiro. O Brasil poderá ver de pertinho João Fonseca, Ulisses. O futebol da Bandeirantes, eu vejo aqui no Allianz Parque, um novo sistema de irrigação, né? Antigamente a irrigação do gramado, é uma grama sintética, mais mole, é uma estratégia para jogo, né? A bola desliza mais, mas o que acontece é o seguinte, antigamente os pinos vinham dentro do gramado. Hoje eles estão posicionados, 2 pinos atrás dos gols da bandeira de escanteio, de um lado, 2 do outro, são 4 pinos, e mais um pino na linha que divide o gramado e o outro pino do outro lado também na linha que divide o gramado nas laterais do campo de jogo. E é uma força, cara, que essa irrigação aqui, elas se cruzam, elas chegam a se tocar, se cruzar bem forte no meio do campo quando sai uma de um lado, outra do outro. Então acabaram aqueles pinos que tinham no meio de campo de irrigação, porque machucava. O jogador caía em cima, machucava aquela coisa toda. Então muito legal, por lado de fora agora eles estão, obviamente que é uma caixa maior, porque a pressão é maior. Do meio de campo, para você ter uma ideia, o esguicho de água, ele chega lá dentro da grande área do outro lado. É uma coisa impressionante a força esse motor para jogar água aí. Você ligado no futebol da Bandeirantes, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras para você no microfone de Bandeirantes, torcedor do 20 do Brasil. Futebol Bandeirantes em campo, voltamos já para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic, Tatum e todas as outras estrelas param pra saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend, de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Futebol é com a Bandeirantes. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes que vem pra escala dos times, começando pelo Palmeiras. Manda pro ar o Verdão, Felipe Melo. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Tricampeão paulista em busca do tetracampeonato escalado. Com camisa número 21 no gol, Everton. Na lateral direita, 12, Mike. Na zaga, 15, Gustavo Gomes. E 26, Murilo. Na lateral esquerda, camisa número 22, Piquerez. No meio de campo, 32, Emiliano Martínez. 27, Richard Rios. E o camisa número 23, Rafael Veiga. Na frente, 18, Maurício, 17, Facundo Torres e o número 42, Flaco Lopes. Este é o time escalado por Abel Ferreira. O banco: Marcelo Lomba, número 14, 2 para Marcos Rocha, 5, Aníbal Moreno, camisa número 6, Vanderlan, 31, Luíde, 34, Naves, 35, Fabinho, Figueiredo é o 38, Thales, 39, Alan, 40, Estevão, 41 e o Benedetti, número 43. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já. Bandeirantes escala o São Paulo, manda pro ar do Vale. Definido e escalado pelo técnico Luiz Ubeldia e com muitas novidades. O São Paulo, de 23, Rafael no gol. 2, Igor Vinícius, 3 zagueiros, 5, Arboleda, 28, Alan Franco, 22, Juan, Enzo Dias pela esquerda, camisa 13, 29, Pablo Maia, 25, Alisson, Luciano, camisa 10, André Silva, 17 e 9, Caleri. A Bandeirantes vem para escalar o banco do São Paulo. À disposição de Zubeldia, Jandrei para o gol, Cedric, Lucas, Oscar, Marcos Antônio, Bobadilla, Ferrarese, Eric, Sabino, Patrick, Lucas Ferreira e Rian. Quem vem pro jogo no banco?
À disposição de Zubeldia, Jandrei, Cedric, Lucas Oscar, Marcos Antônio, Bobadilha, Ferrarese, Eric, Sabino, Patrick, Lucas Ferreira e Rian. Quem apita o jogo? A arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza e os assistentes PDV. Neuza, Inês Bach e Danilo Ricardo Simomaniz. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Timaço da Bandeirantes em campo. Você ligado na Bandeirantes, mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica, Bento Rebeque, Roger Palma Duarte. Na Central Técnica, Alan Marcel, na Central da Bandeirantes. Digital, Gustavo Tomás, Timaço de externa, Daniel Xingote, Rafael Pellegrini. E no Nacional Brasileiro no Allianz. Aí o hino nacional brasileiro pra você no microfone, Bandeirantes, Palmeiras de São Paulo. Vou dizer um negócio pra vocês aqui, uma coisa preocupante, hein? Público pequeno, hein? Pouca gente, muitos espaços aqui no Allianz Parque. Eu vou dizer, público pequeno demais. Teria algum motivo aí, Felipe Melo? Ulisses, 34.400 ingressos foram vendidos antecipadamente. Eu entrei no site e não consegui ver ingresso para comprar, mas antes da partida começar, muitos setores à venda no último, o anel superior do Palmeiras. Então, no anel superior, ainda com os setores à venda, a parcial de ingressos informada era de 34.400 ingressos vendidos. E lembrando que hoje não tem problema de palco, porque no jogo contra o Corinthians a gente teve um público menor, porque tinha um palco atrás montado e o Palmeiras não poderia vender os ingressos atrás do gol que é o gol leste do Palmeiras. Portanto, hoje, sem o palco, 34.400 ingressos vendidos antecipadamente. Mas é pouca gente. Eu tô olhando aqui, eu conheço bem aqui o Allianz Parque. Podemos ter 25, 28, 30 mil, sei lá, aqui. O torcedor compra para não perder a chance de comprar novamente, né? Para ter o histórico dele. Cara, eu vou dizer para você, atrás do gol à esquerda minha, da cabine da Bandeirantes aqui, o oposto ao que seria o das piscinas, antigamente no Palestra Itália, né, tem muito espaço vago, tanto no superior como no inferior, o anel. À direita também. E no meio, aqui na superior, do outro lado, né, no setor leste, também muitos espaços ainda. Você observa em cima da torcida do Palmeiras organizada, muitos espaços também acima dela no anel superior. Onde está organizado, está tomado pela torcida. Vou dizer para você, os camarotes, deixa eu dar uma olhadinha nos camarotes agora, bastante camarote vazio, com 3, 4, 5, 6 pessoas. Olha o que tem atrás do gol de camarote vazio, é um negócio impressionante. Vazio sem ninguém. Vou dizer, hein, Zaidan? E aí, Zaidan, esperar o que para Palmeiras e São Paulo, Zaidan? Bom, eu parto da premissa que se fosse a final do campeonato, Estevão, Lucas e Oscar estariam em campo. Acredito que o problema do Estevão é recuperação clínica, talvez não aguente 90 minutos. O gramado e a circunstância do campeonato podem ter levado o Zubeldia a deixar Lucas e Oscar de fora. E o São Paulo já está classificado, isso é indiscutível. Agora, o São Paulo precisa muito que os laterais desçam, né? Porque ele tem 2 caras de área, André e Caleri. O Luciano não é um jogador de velocidade para jogar aberto. Então os dois, ele não pode jogar num 5-3-2. Ele precisa de 2 laterais que desçam bastante. E os dois sabem fazer isso. Os dois sabem, tanto o Igor Vinícius quanto o Enzo Dias. Só que o Palmeiras também tem 2 laterais muito ofensivos.
muito. O Mike é o cara que dá passe para gol como ninguém pelo lado direito. E o Piquerez, o que ele eleva o nível do Palmeiras pelo lado esquerdo, quando ele volta ao time, com muito tempo machucado. A volta dele fez o Palmeiras crescer demais. O Palmeiras estava dependendo exageradamente do lado direito do campo. O Piquerez é um jogador imprescindível no esquema do Abel. E vejo o Palmeiras com mais qualidade, o Palmeiras precisando da vitória. O empate é ruim demais para o Palmeiras, que ele permaneceria atrás da Ponte Preta e sem depender só dos seus resultados para se classificar. São Paulo não, São Paulo já está classificado e o empate seria um resultado e tanto. Mas para mim o Palmeiras, até pela pressão, pela necessidade, entra como favorito, Ulisses. Muito bem, Cláudio Zaidan. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Vai tocar Caleri pela primeira vez na bola. A bola vai rolar para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vai começar o jogo. Sai daqui, pertence ao time do São Paulo. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio brasileiro. O microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar a partida. Sai daqui, pertence ao time do São Paulo. Caleri toca na bola, na rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone ele vai com a tradição do rádio do Brasil e do time do São Paulo. Tenta ser jogando no campo de defesa, vem pro toque de bola com o Tico Alan Franco. Ele prende a jogada no campo de retaguarda, domina novamente o time do tricolor. Já sai jogando no campo de defesa, levanta novamente a Arboleda, pede aqui para a direita, Igor Vinícius domina. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque, busca a jogada com Caleri. Caleri tentou acertar a jogada no meio, não consegue. Ela quica na intermediária, Alan Franco vem tentar tirar. Ele tira o perigo para a volta no toque de bola com o Tico novamente pela ponta, aperta o time do São Paulo para descer. Abertura tenta o toque de bola com o time para o setor de esquerda, levantamento vem à frente, tenta dominar o São Paulo, a bola sai para a linha de lado. Não domina André Silva, está saindo lateral para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Gomes tenta ser jogando, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Ele toca para a toque de bola contigo novamente com o goleiro Everton. O Everton domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento para o comando de ataque para Maurício. Maurício tentou chegar, chega na bola, toca, tira o perigo dali, fica sentindo o ombro. Maurício pôs a mão no jogador do time do São Paulo. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do tricolor. Lançamento à frente, tentou o toque, tentou o domínio. André Silva perde a jogada. O árbitro cai no campo de jogo, domina no campo de defesa, recolhe novamente para ser jogando o time do Palmeiras da esquerda e o Maurício está caído. Sentiu o ombro, Maurício. Na queda pelo lado direito do ataque do Palmeiras. E o árbitro sentiu o tornozelo. Tornozelo direito. Exatamente. O árbitro escorregou. Ali o Richard Rios perguntou para ele se está tudo bem. E o Maurício sendo nesse momento atendido pelo departamento médico do Palmeiras com dores no ombro. Dor no ombro. Ele põe a mão no corpo do jogador do time do São Paulo e sentiu o ombro, Maurício. Tá caído no campo de jogo. Que coisa. Zaidan. Não sofreu falta, mas ele estica muito o braço, né? E acabou sentindo o ombro direito. O ombro é terrível, né? Porque a dor na hora, você pode até... O jogador sai um pouco, eles colocam o medicamento, mas depois ele vai sentir muita dor. Mas é natural que sinta, e não houve falta, não houve nada. Ele que estica demais o braço, né, Ulisses? É verdade, tá lá caído e sentindo demais. E agora o árbitro vai pegar um spray do Palmeiras e jogar no tornozelo dele. Sentiu o tornozelo, podia o médico do São Paulo ver o que aconteceu com o árbitro do jogo que torceu o tornozelo também. Trombou com o jogador tá do solta Palmeiras, aqui nesse né? início, hein? Pois não. Ele trombou com o jogador do Palmeiras ali, escorregou, e ao escorregar nesse gramado ele deve ter ficado com o pé preso ali e sentiu o tornozelo. Falou que já tá tudo bem. Acho que o Maurício tá sentindo demais ali o ombro, hein, cara? Acho que não vai dar pra ele. Ulisses. Perde muito o Palmeiras, hein? Nesse momento, Maurício é a sensação do Palmeiras no início dessa temporada, pois não. E tem jogadores do Palmeiras já no aquecimento, viu? O Estevão tá no aquecimento ali, quem sabe pode entrar. Que coisa, hein? Se deslocou o ombro alguma coisa, é só pôr no lugar. Mas vamos ver se vão puxar. Estão puxando só por um braço ele. Tá sendo ajudado, tá sendo levantado. Mas que dor o Maurício está sentindo no ombro direito. É um negócio impressionante, hein, Zé? Estevão tirou o colete, vai pro jogo, acho. Então é prova de que o problema com o Estevão não é não aguentar muito tempo de jogo. Se ele vai entrar com 3, 4 minutos, é porque ele aguenta o rojão, né? Foi uma opção do Abel. E você tem razão, Ulisses. Dá até para colocar no lugar, mas a dor que ele está sentindo ali. E outra coisa, o Maurício é um cara que concorre a melhor jogador do campeonato, né? Tá jogando muita bola, né, Ulisses? E a torcida gostou da entrada do Estevão. Tá entrando então camisa número 41, Estevão, e o Maurício, 18, artilheiro do Palmeiras do Campeonato Paulista com 5 gols.
deixa o gramado com dores no ombro. Alô, Grifa, tá ligado em Marília, forte abraço, ligado com a Maria Fernanda, filha dele, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedora brasileira, do meio do campo de defesa para ser jogando novamente, recolhe no campo de retaguarda, tenta descer, o time do Palmeiras, abertura para o Everton, recomeça o jogo, Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil, a bola volta com o time do Palmeiras, tentando descer pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, levantamento foi feito, à frente vem para o domínio, o time do São Paulo, o time do Palmeiras, abertura frente para Viga escapa da falta, escapa da marcação, vem para fica no chão, o árbitro para, tá marcando pela esquerda, campo de ataque, a falta para a equipe do Palmeiras, bater falta para o time do Palmeiras, bater pela esquerda, campo de ataque, Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, é falta para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, para você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedora brasileira, placar do jogo continua 0-0, comecinho de jogo, 4:30 de bola rolando, para a cobrança de falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança de falta, o time do Verdão, ajeita para a cobrança, vem levantamento para dentro da grande área, se posiciona para bater, Piquerez partiria para a bola, vem Veiga agora para a cobrança, sempre ele na bola parada, Veiga para bater falta para o time do Palmeiras, Rafael tá na entrada da pequena área, lançamento do Veiga, o toque de cabeça, vai para fora do Flaco Lopes, tiro de meta para a equipe do São Paulo, batera. Se antecipou a marcação, Flaco Lopes, mas não conseguiu colocar direcionamento na bola, foi para fora, tiro de meta para o São Paulo, Rafael na bola. Tiro de meta para o time do São Paulo, bateu e ser jogando. Silva, importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar, você na Bandeirantes, torcedor brasileiro José Roberto Lide. Obrigado pela audiência, Val, curtindo o sonsaço Bandeirantes, Andréia também ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Do meio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, bola foi junta pelo setor de esquerda, prende o lance o time do São Paulo com o Juan prende o lance, vira jogada pelo meio de campo, abre a jogada aqui pelo setor de direita, na direita no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente, Juan, ele prendeu pelo setor de direita para Igor Vinícius domina novamente pelo setor de esquerda, campo de defesa, recolhe a jogada, tenta o levantamento à frente, André Silva prendeu, soltou jogada para Caleri, vai estar impedido, apontou o bandeiro do jogo. Na primeira participação do ataque do São Paulo, né? O André Silva por ali recebeu, tentou acionar o Caleri, jogando juntos hoje os dois atacantes do tricolor paulista. A bola volta no toque de para, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras, vem com o Estevam domina, tenta rolar a jogada pelo setor de esquerda, para ataque para Piquerez, passa mal Piquerez, volta o time do São Paulo, já tenta ser jogando com o Luciano já prende no campo de defesa, solta a jogada pelo setor de direita, vem para fim, Igor Vinícius, dominou para o time do São Paulo, sai jogando no campo de defesa e toma a falta. Tá marcada a falta para o São Paulo bater campo de retaguarda. Falta do Flaco Lopes, chegou por trás do Igor Vinícius, derrubou o jogador do São Paulo no campo de defesa, posse de bola para o tricolor. Se posiciona para ser jogando do meio do campo de defesa, vai vir pro toque, ele fala contigo novamente no setor intermediário, já recolhe no campo de defesa, vem pra finta, prende a jogada contigo novamente no campo de defesa, o time do São Paulo, a abertura vem para Alan Franco põe no chão, recolhe pro time do São Paulo na esquerda, tenta passar Enzo Dias, já soltou jogada para Enzo Dias, tentou domínio, a bola passou, linha de lado, tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque, o tempo da Atacar escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no tempo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar. Você confere 7h30 jogados, 7h30 jogados. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. 10ª rodada de 12, viu, meu amigo? 10ª de 12. Continua para você, Palmeiras e São Paulo, 0-0 na Bandeirantes. É você, Nina Gagliotti, garra o terço. Mais cedo, São Bernardo venceu o Guarani por 1-0 e ontem a Ponte Preta empatou. Ou seja, a situação do grupo do Palmeiras: São Bernardo 22 pontos, a Ponte tem 19 e o Palmeiras com o empate de momento 17. Joga tudo pela vitória hoje, o Verdão. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no campo de defesa, recolhe a jogada novamente pela direita, aperta o time do São Paulo, tenta descer pelo setor de direito do campo de defesa, lançamento foi feito à frente do meio do campo de retaguarda, o time do tricolor tenta descer, abertura no toque de bola contigo, tentou domínio, balança André Silva, tenta finta, toma falta, tá parado, falta do Murilo, é falta para o time do São Paulo bater pelo seu campo de defesa. Recebendo no campo de defesa ainda o jogador do São Paulo, o Murilo veio dar o bote, acabou derrubando o André Silva. São Paulo com falta bem distante, ainda no campo de defesa, Ulisses.
Se posiciona, vem Alisson para a cobrança de falta para o time do São Paulo. Para você ligado na Bandeirantes, solta a jogada para Pablo Maia. Pablo Maia abre a jogada para o toque de bola contigo na intermediária. Abriu na direita, solta a jogada campo de defesa para Alan Franco, que volta com a Arboleda. Arboleda para Juan. Juan domina para o time do São Paulo. Vem para o toque de bola 0-0. É o comecinho de jogo. Alan Franco pede. Lançamento da Arboleda. Atravessou no peito. Muito mal. Juan abriu para Estevam. Dominou para o Palmeiras. Vai para a finta. Tentou o toque de bola. Deu para trás. Recolhe a jogada. Ficou no chão. A bola volta com o time do Palmeiras, que domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Veiga dominou. Fez o break. Prende o lance e volta a jogada para Piquerez. Piquerez recolhe pelo meio de campo. Contigo no setor do meio de campo para Martínez. Martínez prende novamente para Piquerez. Ele volta a jogada para Martínez. Martínez domina para o time do Palmeiras. Tenta ser jogando. Gira para Gomes. Gomes recolhe para o time do Verde para descer pelo setor de direito do campo de ataque. Lançamento vem à frente para Rios. Rios dominou. Tem aberto pela ponta. Tentou toque de bola. Recolheu Rios. Escapou, mas vai sair com bola e tudo para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Bater, está apontando o árbitro do jogo. Boa, agora a chegada do Pablo Maia. Cercou o Richard Rios, ficou sem espaço, acabou se atrapalhando com a bola. Mandou para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o São Paulo. Rafael na bola. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para. Bandeirantes marca. José Carlos Lima ligado na Bandeirantes. José Roberto Leite também. Você confere jogados primeiro tempo. 10 minutos de bola rolando. 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Girando o placar do Paulistão. Continua para você, Palmeiras e São Paulo 0-0. Alô, Nina. Alô, Ulisses, e os jogos de ida da semifinal do Campeonato Mineiro já foram. Cruzeiro, agora há pouco, empatou com o América Mineiro 1-1 e o Atlético venceu a Tombense 2-0. Tombense e América têm a vantagem do jogo de volta. Bandeirantes. Alô, Flávio Cirilo ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. Flávio Cirilo ligado. Carlos Baldino na minha querida Ribeirão Preto ligado também no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Só da Bandeirantes. Alô, Japa ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Japa da Stuttgart adora o Elias Júnior. Domina do campo de retaguarda, tenta descer contigo no campo de defesa. Domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando. O São Paulo recupera a jogada pelo setor de direita. Você ligado no microfone Bandeirantes. Domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de retaguarda. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato espanhol, ao campeonato italiano e também ao campeonato inglês no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola, domina o time do São Paulo com a Arboleda. A Arboleda domina pelo campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola, solta pelo setor de direito do campo da retaguarda, abriu na esquerda. Na esquerda tem posse de bola, recolhe novamente Alan Franco, prendeu curtinho. Ele tenta o passe de bola, passe errado, domina o time do Palmeiras para sair jogando pelo setor de direito do campo de defesa. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina no campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem pelo seu campo de defesa. Prende o lance e curtindo novamente o time do Palmeiras. Lançamento vem no comando de ataque. Aperta na marcação. Tenta o toque de bola. Bola volta, curtinha na zaga central para Murilo. Murilo domina pro Verdão e está jogando com Gomes. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. A bola volta no toque de bola, domina novamente no campo de defesa. Recomeça o time do Palmeiras com o Murilo. Murilo prende o lance para o time do Palmeiras. Abre a jogada com para Gomes. Gomes domina para o time do Verde, vem para o break. Ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, lançou para Murilo. Murilo dominou para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, balança em frente à marcação, tentou soltar no comando, enfiou boa bola para Flaco Lopes, ficou no chão. O árbitro está marcando falta de Alan Franco em cima de Flaco Lopes. Está parado o jogo. Meia lua da área. Falta perigosa para o time do Palmeiras bater. O Flaco Lopes recebeu e já ia girar para bater. Na meia lua, Alan Franco veio por baixo e deu no Flaco Lopes. Falta perigosíssima para o Palmeiras bater. Posicionado ali Richard Rios e Rafael Veiga na bola. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater. Falta perigosa para o time do Verde. Quem bate bem daí, hein? Veiga, né? O Veiga bate mais colocadinha e o Rios com força, né? Pancada. É a pancada.
É o Coice, o Rios e Veiga para cobrança de falta para o time do Palmeiras, bola colocada na intermediária, na meia-lua da grande área, obrigado torcedor ligado na Bandeirantes, Alexandre Santos, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Laércio Assunção, obrigado pelo carinho da sintonia, Tupã ganhou hoje 2-1, que beleza, obrigado pelo carinho da audiência, alô Márcio Luiz Valverde, ligado no futebol Bandeirantes, Severino Silva também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado torcedor brasileiro, Fardeig Oliveira, obrigado Douglas Toledo, alô José Paulo Silva, é bola do campo de ataque, é falta novamente no campo de ataque, grande Vão Chaveirão ligado na Bandeirantes, é falta pro Verdão bater, se posiciona, vem pra cobrança, Rios e Veiga, barreira do São Paulo ao lado da marca penal, se posiciona pra cobrança em cima da meia-lua da grande área, pela esquerda vai partir pra bola, Veiga partiu, bateu em cima da barreira, acertou o Arboleda na cara que tá caído, desmaiou ali o Arboleda, mas o Alan Franco mandou ele levantar rapidamente, a falta explodiu na barreira e o Palmeiras tem a posse de bola, arremesso lateral. Tem que melhorar as cobranças de falta o Veiga, hein? Bateu mal. É bola no campo de ataque, domínio do campo de defesa, tenta descer o São Paulo, não consegue. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. 14 jogados, Zaidan 0, Palmeiras 0, São Paulo. Mas vem Palmeiras, dominou, recolheu, Rios cruzou, vem pra travar. Vem pra tirar de qualquer maneira o Pablo Maia, põe pra linha de fundo, escanteio direita pro time do Palmeiras bater. E foi um corte providencial do Pablo Maia, porque o Flaco Lopes já tá na grande área esperando o cruzamento pra finalizar. Rafael Veiga na bola. E vem para a cobrança de escanteio. Veiga vem para bater escanteio para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Veiga para cobrar escanteio. Se posiciona para a cobrança, vai para a bola. Veiga para bater escanteio para o time do Palmeiras. Vem levantamento dentro da grande área. O goleiro Rafael tá junto ali na pressão do jogador do time do Palmeiras, Martínez. Se posiciona Veiga. Ele vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça, vem para afastar André Silva. Ele tira a jogada, a bola volta com o time do Palmeiras, com o Mike que sai jogando aqui atrás do campo de defesa para o Everton. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 15 minutos 16 agora de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Choque Rei. Anderson Périco de Cedral ligado na Bandeirantes Palmeirense. Alô Claudinho da Polo, também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Eu repito pra você, Palmeiras e São Paulo, placar de 0-0 aqui no Allianz Parque, Nina Gagliotti. Pela primeira vez, Ítalo Ferreira na Liga Mundial de Surf venceu em Abu Dhabi e se torna o número 1 do mundo, desta vez conquistando o título em uma piscina de ondas artificiais, Ulisses. Bandeirantes. E ganhou as 3 baterias, se não bastasse uma só, né? Ligado na Bandeirantes, meu amigo José Roberto Insa, grande Roberto Insa, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Joacir José, também ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência, curtindo o sonsaço Bandeirantes em Curitiba. A bola volta do toque de bola, recolhe do campo de defesa lateral, novamente para o time do São Paulo, bater o árbitro, deu bola no chão, falta para o time do São Paulo bater. É falta para o time do Tricolor cobrar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é falta para o time do São Paulo bater. Comecinho de jogo, estamos aí com 17 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, placar do jogo continua, placar de 0-0 para você ligado na Bandeirantes. Alô Juca, ligado também na Bandeirantes, o Juca Inso, obrigado pela audiência, grande Juquinha, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no comando de ataque, aperta o time do São Paulo, tenta descer novamente no campo de defesa, prende a jogada contigo no campo de retaguarda, sai jogando para a Arboleda do meio para o time do São Paulo, abre a jogada pelo setor de esquerda, na esquerda tem um toque de bola contigo na intermediária, aperta, continuou, perdeu o lance Luciano, a bola volta pela direita do campo de ataque, com o time do Palmeiras, já ganha o lance, a abertura vem para Flaco Lopes, levou para a linha de fundo, ligou a cabeça, Estevam entrou, cruzamento vem pra tirada ali, toca na bola e põe pra linha de fundo, mas ela não chega, saiu a Arboleda, a bola volta com o time do Palmeiras, a abertura pra Flaco Lopes, girou, bateu pro gol, ela foi embora, mas o Bandeira já marcava impedimento do Flaco Lopes. Impedido, voltando de impedimento, Rios não enxergou a jogada, acabou tocando para o Flaco Lopes, impedido finalizar, a bola bateu na rede pelo lado de fora, mas o jogo já estava parado. Silva, importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. Zaidan, 18 jogados, 0 Palmeiras, 0 São Paulo, Cláudio Zaidan. Ulisses, claramente o Zubeldia quer um jogo lento, um jogo morno.
time troca passes atrás, tenta quebrar a velocidade do jogo. Até por isso o Abel foi para a beira do gramado e pediu velocidade. O Palmeiras conseguiu entrar 2 vezes pelo lado do Enzo Dias. É por ali que o Palmeiras está chegando, começa a colocar mais velocidade. Chegou 2 vezes com algum perigo, mas por enquanto tem uma grande defesa, né? Os 2 times estão devendo no ataque, mas a ideia do São Paulo, a ideia do Zubeldia, claramente é tirar a velocidade do jogo, deixar a partida morna. E o Abel tenta sair disso, tenta colocar velocidade, Ulisses. Alô, Rodinei Volpe, ligado na Bandeirantes, forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O número de time do Palmeiras tenta descer pelo setor esquerdo da câmera da quarta, o time do Palmeiras tenta arrancar, já domina pelo comando de ataque, vem pra vida, perdeu o Murilo, bola à frente, matou o lance, o Caleri. A bola era pro André Silva. O Caleri marcou o lance porque vinha de posição irregular e meteu o peito na bola. E fica todo mundo reclamando com o capitão do São Paulo. O Alisson, que tinha visto o André Silva aberto, e o próprio André, né, que estava prontinho para receber a bola. Caleri, quase como um zagueiro, anula o ataque do tricolor. E com uma anula, tá parado o jogo, bola no campo de defesa para o time do Palmeiras descer. Dúvida pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vem para o toque de bola Murilo. Murilo errou, tenta ser jogando para o time do Palmeiras, para você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Abertura, vem para o toque de bola com o Mike. Mike domina, recolhe pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola. Recolhe contigo pelo setor de direita, na direita, tenta o toque em velocidade. Estevam, 1, 2, 3, 4, Alan Franco, aí é bom contra bom. Alan Franco vem para tirar, tira para o time do São Paulo, levanta, joga na frente do comando de ataque, recolhe o Caleri, mas tá impedido. Não, é brincadeira, né? Ô preguiçoso, você é preguiçoso, Caleri, você só não é preguiçoso numa mesa de roleta, porque é impressionante, cara. Ou o centroavante que não olha a linha de zaga, fica toda hora impedido, que preguiça, isso é preguiça. Tá louco? E aí parece que ele mesmo não confiaria que essa bola poderia chegar nele, né? Porque foi quase um drible de corpo ali do André Silva. O Caleri avançado novamente impede o ataque do São Paulo. E aí, Zaidan? Vai lamber sabão, pô. O cara toda hora impedido, não olha a linha de zaga. Tem até profissional, só faz isso da vida, cara. Tem até vídeo do Romário na internet aí, ensinando, né? Como não ficar em impedimento. É um bom professor. Ulisses, eu não sei se você, o Felipe, o Paulo do Vale viram a imagem, mas o Maurício está chorando copiosamente. Eu não sei se de dor ou de frustração por ter saído com 3 minutos, Ulisses. Deve ser de dor, porque ele sentiu demais. José Francisco, da minha querida Oswaldo Cruz, ligado no microfone Bandeirantes. Luiz Pereira torcendo pro time do São Paulo, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Lateral pro time do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque. Lateral campeonato, bola volta no toque de bola de Mike. Mike domina, puxa, tá impedido, Mike. Olha o que ele deu falta. Ele deu falta, hein? Ele deu falta. Tá parado o jogo. Pareceu do Enzo Dias. Exatamente, Ulisses. O Enzo Dias acabou atingindo o Richard Rios e o Bandeira viu, marcou falta e vai pintar o amarelo. Cartão pro Enzo Dias, amarelo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Andréia tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tá parado o jogo, marcado falta para o time do Palmeiras bater pela direita. Pintou amarelinho, é ou não? Isso, Enzo Dias, camisa número 13 do São Paulo, cartão amarelo por ter feito a falta em cima do Richard Rios. Se posiciona falhando muito o microfone do nosso querido Felipe Melo, como falha. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança novamente. Vamos dar um jeitinho aí já, Filipão, segura aí. Se posiciona para a cobrança. Recolhe, tem um monte de microfone, já tá chegando aí, tem uns 10 aqui na cabine. Vou mandar uns 3 aí para você. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento. É bola para a equipe do Palmeiras bater falta pelo setor de direita. Veiga vem na bola, bateu fechado, toque de cabeça para trás. Domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo da retaguarda, vai para o domínio, prende o lance curtinho. Recolheu Facundo Torres, tentou a finta, a bola sai. Ganha lateral, o time do Palmeiras vem para a cobrança com Piqueires pela direita esquerda, campo de ataque. Manual na esquerda para o time do Palmeiras bater. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. A bola volta, vem do toque de bola para ganhar Gomes a jogada. E se atrapalhou, o Gomes acabou sendo empurrado pelo Caleri e ficou bravo com o Caleri, hein? E ele sempre pede a falta, né? Nesse tipo de duelo com o Caleri,
Eles sempre se enfrentam nesses jogos e, de novo, dessa vez levou a pior o Gomes e não teve falta no lance. A bola volta com o time do São Paulo que tenta descer, vem pro toque, levada contigo novamente, Alex tenta a falta, tá parado o jogo, tá marcado o lance. Chegou forte o Murilo fazendo a falta pelas costas, hein? A arbitragem até pede calma ali, ó, pro Murilo na marcação e fica se contorcendo em dores, agora ali caído o André Silva, ó. Tá caído o jogador do São Paulo na chegada um pouco mais firme, ainda no campo de defesa do tricolor paulista. E o Abel agora vai brigar com o árbitro. Que coisa, Zaidan. Pô, a falta é indiscutível, né? E estúpida, porque o jogador tá de costas pro campo de ataque, ele não vai fazer nada. E o sujeito chega, faz a falta, coloca o ataque oponente de frente para a área. É uma falta irracional, né? Mas o Zubeldia tá reclamando porque queria cartão e o Abel porque não queria falta, mas foi falta. Tá parado o jogo para cartão ou não? Pra mim sim, assim como foi aquela lá do Enzo Dias, mereceu o cartão, essa aí do Murilo também. E vem para o toque de bola, time do Palmeiras tenta descer o São Paulo no campo de defesa, abertura vem para Rafael domina pelo campo da retaguarda, tenta o toque de bola, tenta o levantamento à frente, tentou chegar de cabeça, vem com de cabeça, ele corta, tira o perigo, afasta, Alisson ganha para o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo setor de esquerda, abertura do comando de ataque para Caleri, domina pelo comando, tenta o toque de bola para a direita do campo de ataque para Igor Vinícius, ele correu para chegar, chegou Igor Vinícius, domina para o Palmeiras, tenta a finta, lindo drible, toma a falta do Piquerez, ele ia tomando o come do Piquerez e toma a falta. Olha, talvez o lance mais inspirado do Igor Vinícius na temporada, porque ele tinha o espaço curtíssimo na disputa com o Piquerez, consegue o drible, toma a falta e arranja praticamente um escanteio para o São Paulo que tenta o primeiro. Falta para o time do São Paulo, bater como se fosse o escanteio pela direita. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. É falta para o time do São Paulo, bater pelo setor de direita na pressão o time do tricolor. Enzo Dias vem para a cobrança, ele sai do outro lado, de perto da direita, mas a bandeira do jogo está mandando reposicionar a bola. Bem no escanteio, mas 20 centímetros, eu vou dizer para você, hein? Se posiciona novamente, a arbitragem do Paulista é boa. Mas tem umas coisinhas que são tão bobas, 10, 15 centímetros não muda nada. E vem para a cobrança de falta o time do São Paulo, Enzo Dias e também na bola, vem para a bola, partiu o Igor Vinícius, quem bateu, levantou na boca do gol, bola sobrou de primeira, tentou Luciano, não conseguiu, afasta o time do Palmeiras, tenta descer, recolhe no campo de ataque, bola foi chuta pelo campo de ataque, tenta descer novamente, nossa senhora, Pablo Maia. Que falta de experiência. Abriu o Igor Vinícius na direita para ele armar o contragolpe em cima do Palmeiras. Ele meteu a bola para fora. Exatamente, Ulisses. Ele preferiu dar aquela zagueirada no meio-campo, né? Tinha ali outras opções melhores. Preferiu chutar sem direção. A bola é do Palmeiras de novo. É o futebol da Bandeirantes, Assis Moringa ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Amparo, curtindo o Sonsácio Bandeirantes. Obrigado, Reinaldo Borges, José Roberto Lide. Também está ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. Vem para o toque de bola, Pablo Maia domina para o time do São Paulo. Abriu, recolheu, jogada para Luciano. Toca no ponto futuro para buscar Enzo Dias. Ele domina para o São Paulo, vem para a finta. Enzo Dias tentou chegar, chega antes dele. Rios põe para fora. É lateral para o time do São Paulo. Bater lateral, foi cobrado para o time do São Paulo. Tentou o domínio, não teve. Perde o lance novamente o jogador que é André Silva. A bola volta com o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa. Recolhe o Palmeiras com o Piquerez para ser jogando no campo de retaguarda. Segurança, conforto e qualidade no caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG na Catar. E vem para o jogo do meio do campo de ataque. Tentou o toque de bola na esquerda. Pegou o Veiga. E o Igor Vinícius vai tomar cartão amarelo pelo carrinho que deu. O Alisson. Exatamente, foi o Alisson, camisa número 25, Alisson do São Paulo, acabou dando o carrinho no Veiga aqui, escapando pelo lado esquerdo. Falta marcada, cartão para ele e também um outro cartão para o banco de reservas do São Paulo. Ali eu já confirmo, mas Zubeldia irritado, cartão no banco de reservas do São Paulo também. Eu não sei, eu fiquei na dúvida se o Alisson pegou o Veiga ou foi a bola, porque a bola ela desviou a direção que ela estava rolando, então caracteriza que o cara tocou na bola, mas ele pode ter tocado e pegar e acabou acertando feio o Veiga. E aí, Zaidan? Acertou sim, Ulisses, você tem toda a razão, ele toca em tudo que tá ali, a bola, o Veiga, fez a falta, mereceu o amarelo. O cartão me parece não foi pro Zubeldia, que inclusive mais uma vez está pendurado, Ulisses.
Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta no campo de ataque. Vinga do Bira para o time dentro do toque de bola novamente para o time do Palmeiras. Vai para jogar para Mike. Mike recolhe para a direita. Ele gira a jogada com o time pelo comando de ataque. Vai tentar o toque de bola. Levanta a frente. Aperta o São Paulo. Errou Piqueires. A bola volta com o time do São Paulo. Domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para frente. Tenta o toque de bola. Já parte Enzo Dias. Toma falta do Estevam por trás. Tá parado o jogo. E ali agora os jogadores do São Paulo pressionam querendo o cartão amarelo para o Estevam. Não foi falta marcada pelo lado esquerdo. O São Paulo com pressa já cobrou. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente o time do São Paulo, 0-0 é o placar do jogo, venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda, recorde o time do São Paulo para ser jogando pelo setor de direito do campo de defesa, abertura vem para sua zaga central, vai para o toque de bola novamente, Juan prendeu, abre para Alisson domina para o direito do campo de ataque, vai para a finta, soltou e buscou a jogada com Igor Vinícius domina para o time do São Paulo, vai para a finta, adianta demais e perde o lance, Mike tira dele, ele liga para o toque de bola de Flaco Lopes, domina para o setor de direita, Flaco Lopes tenta o passe, toma falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E o Flaco Lopes já recebeu e pela esquerda estava o Facundo Torres, mas ele carregou tanto a bola esperando o contato veio e a falta foi marcada no meio de campo. Bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta, campo de retaguarda. Já domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda. Da esquerda tenta o toque de bola. Vinga, tocou errado, vem para tirar dali, afasta, dá um bico na bola, corta o perigo. De qualquer maneira, Igor Vinícius vem para tirar para o time do São Paulo. Já recolhe, vem para o toque de bola novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Domina Murilo gira. Abre a jogada para a direita, vem para o toque de bola com Gomes. O tempo não para, Bandeirantes para. São 30 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do clássico. Continua para você, Choque Rede, Palmeiras 0, São Paulo também 0. Na Bandeirantes é você, diz aí, alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses, o Zenit fez uma proposta de 18 milhões de euros ao Flamengo para contratar Gerson, mas o rubro-negro já disse que não negocia jogadores que são considerados importantes para o elenco. 18 milhões de euros, o cara vale 50, 60 milhões, hein, Zaidão? Ou mais até. Tá na seleção brasileira. Agora, São Petersburgo é um bom lugar para morar, né? Mas o Flamengo não vai fazer negócio por 18 milhões de jeito nenhum. Ulisses, Estevam agora na direita, né? Essa é a inversão que o Abel faz finalmente. Colocou o Estevam no lugar certo. E vem para o toque de bola Gomes. Nossa senhora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Ulisses. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. É Baltec, pois não. Trazendo uma informação aqui de bastidor, o jogador Maurício aparece de tiboia no banco de reservas e também apareceu chorando, o jogador do Palmeiras. Portanto, Maurício chorando e ali já com uma tiboia no banco de reservas do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes. A bola volta do toque de bola contigo do setor intermediário. Vai para o toque de bola. Vou falar para você, o novo diretor da Bandeirantes está aqui na cabine da rádio. O nosso Paulo do Vale sumiu tudo aí, viu, Capriotti? Você caiu do meio do campo de retaguarda para Serjão. Nossa, deu uma cornetada nos narradores e comentaristas, Zaidan. E o Zaidan havia falado do choro do Maurício, né? Eu falei, acho que o que deu problema no retorno também do nosso querido Felipe. E o Felipe repetiu a informação, que é importante repetir porque a audiência é rotativa. E aí o do Vale, falei, será que o Felipe tá com problema de áudio lá, de retorno, não ouviu? Aí o do Vale falou, tá igual vocês, não ouvem nada do que a gente fala. Tá bom pra você ou não, Zaidan? Se o Paulo Toma do Vale essa pra você também, viu? Se o Paulo do Vale me criticou, ele tem todo o meu apoio. Eu concordo, inteiramente. Tá demais. Esse sobrenome pesa, viu? Tá parado o jogo, tá marcada a falta. Que corneta, velho. Deus me livre e guarde. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser o Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Gente, novo que vocês falam, eu ouço tudo que vocês falam. É que eu tenho comercial, o nego falando comigo, tá não sei quem, mas eu ouço. E o jogo em si também, né, Ulisses? Não anotei até a escalação que você me passou corretamente? Exatamente. Fala a verdade. Não, é que você não percebeu que eram 3 zagueiros. Começou a dar volta. Não, eu percebi, vocês falaram isso o tempo todo.
percebeu fui eu. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, tenta descer, olha a falta. Tá parado o jogo, Igor Vinícius tá fazendo falta. No Rafael Veiga, o camisa número 23 do Palmeiras, fez o giro no meio de campo e o Igor Vinícius deu nele. Falta marcada pro Palmeiras do campo de ataque. É o futebol da Bandeirantes para você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vou dizer um negócio pra você, Xexê, lento o jogo, hein, Zaidan? Fraco. Que defesa fez o Everton, que defesa fez o Rafael. O jogo tá fraco mesmo. Palmeiras ataca mais, São Paulo muito recuado, não consegue contra-atacar. Só teve aquela do Igor Vinícius. O Palmeiras está atacando mais, mas não chuta no gol. O jogo está muito fraco para aquilo que representa. Ainda mais um clássico sempre tenso entre Palmeiras e São Paulo. É devagar. E aí o Flaco Lopes vai tomar amarelo, você quer ver ou não? Porque ele dá um puxão na cintura do jogador do goleiro do São Paulo. E o árbitro vai falar com ele. E o Rafael ficou caído. Não foi um puxão daqueles, né? Ele deu uma encostadinha, né? Encostou e o Rafael desabou. Que coisa, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domina pelo campo de defesa, tenta o toque para tentar descer contigo novamente o time do São Paulo. Abertura vem do toque, Coutinho, Alan Franco, Prince joga demais esse Alan Franco, cara. Que esse cara joga coisa de gente grande. O Duval sempre disse isso. Eu sempre prestei atenção. A bola volta do toque para tenta descer Coutinho pela intermediária, aperta o time do São Paulo, vem pra mais perto do lance. Dominou Palmeiras, recolheu Martínez, abriu na esquerda, Piquerez cruzou, levantou Esteban de cabeça pro meio. Afasta, Arboleda vem para tirar. A bola volta para o direito do campo de ataque. Domina novamente o time do terceiro, o time do Palmeiras não consegue. Vem para cá, a jogada ganhou, mas perdeu novamente o jogador do time do São Paulo, Enzo Dias. A bola volta com o Palmeiras, bola muito mal tocada na entrada da grande área. Luciano tira mal. Ela volta. O Luciano não, o Alisson tira mal. A bola volta na direita com o time do Palmeiras. Vem Rios, ele cruza, levantou para ninguém. A bola passa por toda a extensão da área, sai para a linha de lado, lateral para o time do São Paulo, batendo pelo campo de defesa. E o Flaco Lopes aparecendo no primeiro pau para cabecear, mas não entendeu o Rios e jogou no segundo pau que não tinha ninguém. Desperdiça um ataque o Palmeiras. Alô, Carlos Augusto Araújo ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente o tricolor do Morumbi para ser o gigante. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol, é o campeonato italiano do Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de direita, vem para o toque de bola, o time do Palmeiras tenta descer, o time do São Paulo tentou novamente o toque de bola, já recolhe o time do São Paulo para bater lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de ataque, se posiciona para bater lateral novamente o time do São Paulo. Você tá ligado no microfone de Bandeirantes. E o Caleri dedou o Abel aí, falou que ele foi pegar a bola e o Abel tirou a bola da mão dele. E sinalizou para a arbitragem já, né? Que foi uma provocação do Abel Ferreira que volta a acontecer. Um confronto que em outras épocas já saiu faísca, Abel Ferreira e Caleri. Conte-me mais sobre isso. Bom, a gente teve aquela encarada clássica, né? No Morumbi. Uma jogada também que foi assim, né? Meio de lateral também. Os dois ficaram se encarando. Foi um lance parecido, mas dessa vez o Caleri ignorou o Abel. Você tá aqui na cabine comigo? Onde você cortou o cabelo? Eu tenho um salão que eu costumo cortar. No Três Irmãos. Vou te passar. E vem, Palmeiras, Esteban dominou, vai pro cruzado, errado. Cortou o cabelo nosso do Vale no Três Irmãos. 2 segura e 1 corta. A bola volta no toque de bola. Recolhe Coutinho para o setor de direita. Vem para o toque curto novamente. O time do Palmeiras. Piquerez dominou. Piquerez na esquerda. Cruzou na boca do gol. Vem para Sora na bola, Juan. Ele põe para fora. Escanteio Palmeiras esquerda. E um corte providencial, porque o Flaco Lopes estava aparecendo livre dentro da grande área. Se antecipou o Juan e colocou para fora. O Palmeiras tem escanteio. Vem aí Rafael Veiga na cobrança. Eu tô olhando as arquibancadas aqui do Allianz Parque, do lindo Allianz Parque, e tô observando que realmente melhorou bem o público, viu? Muito mesmo. Vamos ter mais de 35 mil aqui, fácil. Escanteio pro time do Palmeiras, bater da esquerda, partiu pra bola, Veiga, levantou na boca do gol, toque do Murilo de cabeça, vai pra fora. Linha de fundo, tiro de meta, mas não foi a cabeçada, foi um chute com a cabeça, hein? E agora o Rafael ali pagando geral pra defesa, porque subiu sozinho o Murilo e também o Flaco Lopes. O último a encostar na bola foi o Flaco Lopes. Foi uma pedrada, só que não teve direção. Tiro de meta para a equipe do São Paulo.
É o futebol, 38 jogados de bola rolando para você ligado no microfone Bandeirantes. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. A bola volta no toque, ele para, tenta descer o time do São Paulo. Levantamento do Rafael, busca jogar a sobra de cabeça, tentou Caleri ganhar, não ganha. Ela volta pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, tenta descer o São Paulo, responde com Caleri, cabeceou mal. Tira Piqueires vem para fora, a bola sai. Em lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de direita no campo de defesa. Manual para o time do São Paulo, bater. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com.net.br. Do meio do campo de ataque, recorde o time do São Paulo, tentou descer no comando, perde o lance. A bola volta para Rios. Dominou para o time do Palmeiras, abre a jogada, dominou curtinho na intermediária. Facundo Torres, ele abriu na direita, soltou para Mike, ele corre muito, Mike dominou, entrou, lançamento na grande área, tentou buscar a jogada, não consegue. Tentou o Mike buscar a jogada, não consegue. A bola volta no toque de bola, mas está impedido. Tentou por cobertura ali o Caleri, mas estava impedido. Parei de narrar o jogo que eu já vi. Bandeirinha estava marcando impedimento. E o Zubeldia parte para cima da bandeira. Tomou. E tá falando que ele estava no campo de defesa, tá reclamando do impedimento do Caleri. E toma o cartão amarelo, ó. Zubeldia perde as estribeiras aqui no Allianz Parque, toma o terceiro cartão amarelo, fala ali, né, com a mão ali, uma sequência, né? Faz aquele sinal, aí pede VAR, faz um monte de coisa aqui o Zubeldia, toma o terceiro amarelo, não comanda o São Paulo contra a Ponte Preta quarta-feira. Você tá feliz, né, que ele não vai, né? O melhor seria se o Lucas não fosse, o Oscar, né? Ele poupou hoje para botar contra a Ponte. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Está na sua vida, está no Tenda. E tenta descer o time do Palmeiras, não consegue. Bola recuada até o goleiro do time do São Paulo que bate. Levanta Rafael, busca a jogada para o comando de ataque. Ela quica na intermediária. Luciano tenta ganhar o lance, não consegue. Vem Caleri, domina para o time do Palmeiras. Ganha a jogada pelo setor de esquerda. Ele vem para o toque de bola. Caleri recolheu para o Luciano. Luciano domina, põe a bola para fora. Ele para o jogo, fica caindo o Mike sentindo o joelho. E o Caleri dá uma bronca no Luciano, hein? Exatamente, ó. E agora, também uma cobrança ali para cima do Caleri, do Richard Rios e também do Gustavo Gomes. Ó, os dois chegam firme ali para conversar com o Caleri enquanto o Mike tá caído. No campo de defesa do Verdão, o Zubeldia aproveita ali para conversar rapidinho com o Igor Vinícius. Jogo parado e o atendimento médico solicitado ao Mike aqui no gramado do Allianz. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Paulistão. 10ª rodada de 12, continua para você, Palmeiras 0, São Paulo também 0. Na Bandeirantes é você, Nina. Hoje mais cedo pelo Campeonato Paulista, Velo Clube venceu a Inter de Limeira 2-1 e mais tarde, a partir das 8h30, Santos e Água Santa na Vila Belmiro com a narração de Pedro Martelli. Bandeirantes! O Pedro Martelli vem aí, o rei do rolo no futebol da Bandeirantes. Você ligado, meu Deus do céu, como gosta. Ele tem 62 negócios, esse moleque. É impressionante, ele tem 4.333 empresas. É um negócio de louco. A bola volta no campo de defesa. Zaidan e o jogo, Zaidan, depois dessa cornetada que eu dei no Martelli. Continua uma pelada, né? E ninguém chuta no gol. A única chance foi aquela cabeçada do Murilo pra fora. Jogo muito pobre. Pro São Paulo tá tudo bem, né? O São Paulo quer um jogo lento, sossegado e tá conseguindo isso. O Palmeiras ataca mais, mas sem grande perigo. Então o jogo tá do jeito que o São Paulo pretende levar. Quem precisa ganhar é o Palmeiras, porque esse empate deixa o Palmeiras em terceiro e dependendo, pois, dos resultados da Ponte e do São Bernardo. Principalmente da Ponte, porque o São Bernardo tá abrindo, né? E tá mesmo, São Bernardo tá indo embora. É o time que vai ameaçar o Corinthians na liderança do campeonato, né, Zaidan? Mas eu acho que o Corinthians não perde a liderança geral, não, Luiz. Acho que ele vai conseguir. Ele só tem um jogo, é verdade, porque ele tem um jogo a mais que os outros. Quarta joga pela Libertadores, mas eu acho que o Corinthians vai manter a liderança geral.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Número do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente na direita, no campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo novamente o time do São Paulo. Abertura para Igor Vinícius domina, vem pro toque de bola curto para Luciano já prende. Recolhe novamente Igor Vinícius, tenta o passe, ele bola soltou para o setor do direito, afasta o time do Palmeiras, vem para tirar dali. Dá um bico na bola, Flaco Lopes para ninguém. A bola volta com São Paulo que está jogando o Grupo Sul, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É Grupo Sul, Anima. Você está no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domina o time do São Paulo, tenta descer pelo campo de defesa. Será que ele vai pôr o Lucas e o Oscar no time? Como é que tá em São Paulo aí, o do Vale aquecendo? Ó, tá todo mundo ali, Ulisses. Todo mundo em processo de aquecimento. Quem sabe para a segunda etapa, ó, Lucas e Oscar, inclusive na sequência, ali na fila, opções para o técnico Luiz Ubeldia. Tá aparecendo um gibi também do Vale, vem pro jogo o time do São Paulo, a bola foi solta para a direita, recorde novamente Luciano, dominou, bateu pro gol, a pancada, a esquerda passa, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, acho que o primeiro chute do São Paulo a gol, hein? Exatamente, e para fora, né, a finalização pelo menos arrisca o Luciano, de fato, a primeira do São Paulo, Luciano, 5 gols marcados contra o Palmeiras, 3 aqui no Allianz Parque. A bola volta, tenta o toque de bola, time do Palmeiras para descer, vem por baixo para fazer a falta. O Juan fez falta, campo de defesa para o time do Palmeiras, bater a falta para o time do Palmeiras cobrar. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona o São Paulo, faz ser, hein? Eu acho que o São Paulo tá segurando o jogo para entrar o Lucas e o Oscar no jogo, Zaidan? Não, se ficar desse jeito, eu acho que ele nem vai mudar. Porque o empate é tranquilo para o São Paulo. O empate já o classifica oficialmente, claro que vai se classificar. E o importante para ele, com essa pressão toda, muitos São Paulinos pedindo fora, Subeldia. Se ele empatar esse clássico, eu acho que ele dá uma segurada, fica tranquilo. Aí só um desastre nas quartas de final para ele balançar no cargo, né? O empate é legal para ele. Para o Palmeiras é que é péssimo, né? O resultado tá bom para o São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você. A bola volta no toque de bola, tentando descer novamente o time do São Paulo no campo de retaguarda. Daqui a pouquinho tem intervalo Bandeirantes. Mais dois. Intervalo Bandeirantes, hein, Nina Gagliotti? Quem vem aí, Capriotti? É o futebol Isso. da Bandeirantes, 2 de acréscimo. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, tenta descer contigo novamente na intermediária, já Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa, recolhe novamente o time do São Paulo, tenta descer pela direita. Na direita vem na esquerda, câmara ataque para Alan Franco domina, tenta o toque de calcanhar para sair jogando. Erra o toque de bola o time do São Paulo com Caleri. Ela volta com o time do Palmeiras, Estevão abre para Mike desce bem para apoio. Domínio pelo comando de ataque, abriu o Flaco Lopes, pediu, bola vem para ele. Ele tenta, e perde a bola bate no Flaco Lopes, é tiro de meta. Tiro de meta para o São Paulo bater. O Flaco Lopes jura que não pegou nele, mas eu tô de frente pro lance. Realmente pegou por último no Flaco Lopes. Numa jogada em que veio a cobertura do São Paulo com Arboleda. Acerta o bandeirinha, tiro de meta pro São Paulo. Alô. Cláudio Zaidan e o jogo, Zaidan Grande Manuel. 2 minutos é pouco, hein? Tudo bem que o jogo tá muito ruim, né? Mas não tá acontecendo nada. Mas só a contusão do Maurício, a contusão do Mike, 2 minutos de acréscimo aí no primeiro tempo é pouco, hein, Ulisses? Tinha que ser uns 5 pelo menos, viu, Zaidan? Sem dúvida. Me fala uma coisa, o Rafael tá pendurado? Não. Ele tá fazendo tanta cera, velho. Número do campo de defesa, tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura vem para o Arboleda. Arboleda domina para o time do Tricolor, tenta o toque de bola. Os salários no São Paulo, como é que estão? Premiações atrasadas do ano passado. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor de esquerda, tenta o toque contigo no setor intermediário, já recolhe no campo de defesa, tenta descer contigo novamente o time do São Paulo, no contra-golpe, dominou o Igor Vinícius, prendeu, soltou, jogada, boba na ponta, recolheu o time do São Paulo, André domina, tenta o cruzamento, passa do primeiro, vem Luciano, vem para tirar do pé do Caleri, Caleri ia chegar batendo na marca do pênalti, o Luciano tocou na bola e tirou do Caleri, quando ergue o braço o árbitro para terminar o primeiro tempo do jogo. De Palmeiras 0, São Paulo 0, fica tudo pro segundo tempo. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você, Ricardo Capriotti. Alô, Capri. Alô, Ulisses. Você volta já para todo o segundo tempo no intervalo inteligente Bandeirantes. Esse jogo tá bem devagar, hein? O Zaidan já vai falar disso, mas eu esperava mais. Desse jogo aí. A reportagem Bandeirantes trabalhando no Allianz Parque. Vamos lá, Paulo do Vale. Fala, Felipe Melo.
Vamos lá, Capri, no campo de jogo aqui, eu observando o Maurício, né? O Zaidan comentou durante a partida ali, o Maurício, ele machucou logo no primeiro lance do jogo o ombro, apareceu chorando no banco de reservas e aí também apareceu mais tarde com uma tipóia. Desce para os vestiários com o semblante abatido o Maurício e a gente vai tentar descobrir realmente o que de fato aconteceu com o jogador. O técnico Abel Ferreira repetiu a escalação contra a Internacional de Limeira, deixando o Estevão no banco de reservas, mas com 2 minutos de jogo o Maurício já se lesionou e o Estevão entrou para o Palmeiras em campo, o Maurício deixando o gramado aqui chorando. Vamos lá com o Paulo do Vale, o lado do São Paulo. O lado do São Paulo com 3 amarelos no primeiro tempo, Felipe Melo e Capri, Enzo Dias, Alisson e também o Zubeldia, né? E por isso Luciano termina aqui a primeira etapa, vai para o vestiário, assim como o Rafael, conversando com o Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza que apitou a vitória do São Paulo no clássico contra o Corinthians no início do Campeonato Paulista. À disposição de Luiz Ubeldia para a segunda etapa, Jandrei, Cédric, Lucas e Oscar, Marcos Antônio, Bobadilla, Ferrarese, Eric, Sabino, Patrick, Lucas Ferreira e Rian Francisco Capriotti. Maravilha, Paulo do Vale e o Felipe Melo voltam daqui a pouquinho para todo o segundo tempo também, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan, que vai explicar pra gente como foi esse primeiro tempo do Allianz Parque. Zaidan, boa noite. Boa noite, Manuel. Fala, Caboclinho. Boa noite, Boa noite, Manuel. Zaidan, eu esperava mais, hein? Bem mais desse clássico aí. Que coisa. Pelada. Foi bem difícil. Quase parando, hein, Zaidan? Uma pelada. Jogo ruim, Capriotti. Boa noite. O jogo foi fraco. Finalização do Palmeiras, pra valer. Não vai contar falta batida na barreira, isso não. Finalização, uma cabeçada do Murilo para fora. Finalização do São Paulo. Um chute do Luciano para fora. É muito pouco. Agora, Capriotti, pro São Paulo, tá legal. Primeiro, o São Paulo vai se classificar, isso é óbvio. Mesmo que perca hoje, o São Paulo se classifica. Até porque se o Água Santa não ganhar do Santos, o São Paulo já estará classificado. Pode perder hoje de 10-0 que estará classificado. Mas o São Paulo vai se classificar. Mas o empate já formaliza a classificação, já a torna oficial. O Zubeldia vai ter um pouco de sossego, porque o time está jogando mal, mas empata com o Palmeiras no Allianz, todo mundo dizendo que o Palmeiras é favorito, dá uma segurada na pressão. Agora, para o Abel, para o Palmeiras, o empate é péssimo, porque a Ponte ontem perdeu 2 pontos, jogando em Campinas, enfrentou o Botafogo de Ribeirão, ficou no 0-0. Ora, é a chance do Palmeiras. Se ganha hoje, ele alcança a Ponte em pontos, em vitórias e fica na frente no saldo de gols. O Palmeiras passa a depender só de si para se classificar. Se empatar, não. Ele sai da rodada em terceiro. E aí, faltando 2 jogos, ele vai precisar de tropeço da Ponte. Eu nem estou considerando mais o São Bernardo, porque o São Bernardo já está abrindo. O São Bernardo já abriu. Nesse momento, ele tem 5 pontos a mais que o Palmeiras. Então o São Bernardo deve se classificar. E aí o Palmeiras empatando, ele fica atrás da Ponte Preta. Então o empate é péssimo para o Palmeiras. E por isso até, Capriotti, imagino que o segundo tempo será melhor. Primeiro que o primeiro foi tão ruim que é difícil que o segundo seja tão ruim. E segundo, porque o Palmeiras precisa da vitória. Senão ele vai para as 2 últimas rodadas, ou pelo menos para a próxima, sem depender só de si para se classificar, Capriotti. É verdade, Zaidan. Até por esse cenário aí todo, né, que você explicou muito bem, como sempre, eu imaginei que os 2 times fossem ter mais atitude, fossem buscar um pouquinho mais o futebol. Né? São Paulo tudo bem, empate resolve, mas o Palmeiras está numa situação difícil, precisa vencer, mas não mostrou nenhuma reação, absolutamente nada que pudesse indicar ali um resultado positivo, pelo menos nesse primeiro tempo. Vamos ver se muda para a segunda etapa. Tomara, né, que a gente consiga ter um futebol de mais qualidade no segundo tempo. Você já volta, Zaidan, já te chamo aí na sequência para a gente fazer uma projeção da segunda etapa. E daqui a pouquinho também nós vamos à Vila Belmiro, porque assim que a bola parar de rolar no Allianz Parque, aí é a vez da Vila Belmiro, aí é a vez do Santos, e aí a gente vai trazer todos os detalhes para todos vocês. O Bruno Milhozzi já vem na sequência lá da Baixada, o intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic,
Tatum e todas as outras estrelas param pra saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend, de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Futebol é com a Bandeirantes. São 7h28 no intervalo inteligente Bandeirantes. Intervalo de 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. E assim que parar de rolar a bola lá no Allianz Parque, aí nós vamos para onde? Vamos para a Vila Belmiro, porque na Vila Belmiro vai ter bola rolando e é o Peixão, que também precisa da vitória. Lá está Bruno Migliosi, que vai trazer todos os detalhes pra gente de mais uma rodada e de mais um jogo do Peixão, que já encara o Água Santa com a transmissão do Pedro Martelli. Fala aí, Migliosi, boa noite! Fala, Capri, boa noite, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Mais uma noite de ingressos esgotados, casa cheia na Vila Belmiro para receber o Neymar nesta quarta partida que ele fará com a camisa do Santos, mas também um jogo importante, Capri, porque o Santos é o lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista. Uma vitória hoje pode levar o Peixe à liderança nesse regulamento maluco do Campeonato Paulista. Pro jogo de hoje, o Neymar será titular, daqui a pouco, em instantes, a confirmação, a escalação do Santos, e a única ausência importante é a do Luan Pérez, que vai cumprir suspensão.
não. Então o João Basso deve ser a opção do técnico Pedro Caixinha para pegar o Água Santa, o Santos, que vem de uma sequência complicada nesse Paulistão, precisando se recuperar, Capri. Vida dura, né, Zaida? Não é fácil não, né? Eu só não entendo o Gil não ser titular nessa defesa. Ainda que todo mundo esteja à disposição. Para mim o Gil joga ali fácil. Certamente. Nesse time aí ele tem que jogar mesmo, não pode ser banco de reservas. Mas vamos ver, contra o Água Santa, não pode pensar em outro resultado em casa que não seja a vitória. Muito bem, os times estão voltando aí para o segundo tempo. Alô, Paulo do Vale, alô, Felipe Melo. Por enquanto não, viu, Capri? Nada. O Palmeiras aqui no aquecimento, os reservas, e o São Paulo também no aquecimento, os reservas. Os titulares seguem nos vestiários. Nina Gagliotti, me conta aí, Nina, o placar desse domingo e com tênis do Brasil, hein? Ei, João Fonseca, esse menino espetacular, que coisa maravilhosa, a vitória dele em Buenos Aires. Conta pra gente aí quem tá chegando agora conosco aqui, o que é que o João Fonseca fez lá em Buenos Aires, hein, Nina? Ele só conquistou, Capri, o ATP de Buenos Aires, um resultado espetacular, é o primeiro título dele como profissional. Boa tarde pra você. E para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive não somos só nós brasileiros que estamos encantados com o João Fonseca. Carlos Alcaraz parabenizou João Fonseca no Twitter, disse que o que o brasileiro fez é impressionante. Então já começa aí o mundo do tênis a reparar em João Fonseca, ele que, claro, além do título, ganha também uma quantia em dinheiro e já pula alguns degraus no ranking de melhor do mundo. Eu acho que muito em breve, viu, Capri? A gente vai ver ele no top 10 do mundo, ele que é um jogador extremamente promissor. Muito bom, é isso aí, tomara, não é? Tomara que a gente tenha aí o João Fonseca brilhando por muitos e muitos anos. E é incrível, não é, Zaida? Com 18 anos de idade, a maturidade do tênis dele. É um tênis de gente grande, é um tênis de jogador de 25, 30 anos. Gente já está no circuito aí há bastante tempo. É incrível aí como o garoto tem uma maturidade muito relevante, né? Sim, é muito diferente. E não é à toa que além do Alcaraz, também o McEnroe tem elogiado o João Fonseca. Então quando o Alcaraz elogia, o McEnroe elogia, não é à toa, né? Você tem que levar em consideração a opinião desses caras. O garoto tem tudo para ser um craque, para ser um expoente. Ele ganhou cerca de 30 posições com esse título e agora não vai disputar mais qualifying, já chega na fase normal dos torneios de Grand Slam. Então tem tudo para fazer uma grande carreira. Me permita aqui, Capriotti, um abraço para o Luiz Alberto Pisani, palestrino, reclamando do jogo devagar, sem nenhum chute a gol. Um abraço para ele, grande Pisani. E um abraço também para o Guilherme Leonardi, que está ouvindo a gente em New Jersey, também palestrino, acompanhando a transmissão da Bandeirantes e esperando mais do Palmeiras no segundo tempo, Capriotti. Boa, Zaida. Então fala já pro Pisani aí, o que é que os times precisam fazer para melhorar um pouco o nível na segunda etapa aí, além de mais boa vontade também, não é? Mas muda alguma peça, o que é preciso fazer aí, hein, Zaida? Bom, chutar gol ajuda, né, Capriotti? É um princípio do jogo, né? Para você fazer gol, você tem que chutar gol. Isso não aconteceu. E repito, o São Paulo quer um jogo lento. São Paulo às vezes troca a bola um tempão lá atrás, com 3 zagueiros e tal. O Palmeiras é que tem que buscar mais espaço, acelerar mais o jogo. O Abel chegou a pedir isso, foi à beira do campo ali e pediu mais velocidade, porque percebeu que o São Paulo estava quebrando a velocidade do jogo, porque é o Palmeiras que precisa da vitória, né? E o primeiro tempo foi muito fraco, tecnicamente. A entrada do Estevão não alterou isso, até porque ele ficou uma parte depois que entrou com 3, 4 minutos, ele com a contusão do Maurício, ele ficou muito pelo lado esquerdo, depois é que ele foi para a direita, mas também ainda está longe do Estevão que a gente está acostumado a ver. Muito bom, voltando os times aí, PDV, Felipe. Olha, Capri, no exato momento o São Paulo volta. O São Paulo está de volta ao gramado do Allianz Parque. Até vi agora um cumprimento ali do Igor Vinícius com um jogador do Palmeiras no banco de reservas. Então o São Paulo está de volta, os reservas ficaram trabalhando. Então a Caleri, André Silva, Luciano, Juan, Enzo Dias,
por ali também conversando com o Arboleda, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Alan Franco e Rafael, portanto, o mesmo São Paulo da primeira etapa, Capri. Já não o Palmeiras, Capri, ainda não. Palmeiras nada ainda do Palmeiras. Nos vestiários, nos vestiários, Capri, o Palmeiras demorou para soltar a escalação hoje, com 12 minutos de atraso a escalação e no atraso também da volta do intervalo. Deve ser o calor, não é, que tá dando uma mexida aí com o time do Palmeiras, porque tá quente, barbaridade, hein? 30 graus aqui agora, a temperatura média da cidade de São Paulo, 7h34 da noite do domingo. Aí em Uberaba tá calor também, Zaida? Tá quentão aí também, é? Não, normal, nada de exagerado, pelo menos por enquanto, Capriotti. Aqui tá demais, viu, Zaida? A previsão de pelo menos mais uns 10 dias aí de um calor intenso aqui em São Paulo, em boa parte da região sudeste. Essa coisa do clima aí que tá deixando todo mundo maluco aí, deixa a gente desse jeito mesmo. Atenção, Nina Gagliotti. Ô Nina, dá uma passadinha na classificação, só pra gente ter uma noção de como tá a classificação do Paulista aí nos grupos. Vamos lá, os 2 primeiros de cada grupo. Vai lá, Nina. Vamos lá, Capril. No grupo do Palmeiras, a começar, São Bernardo, 22 pontos, Ponte Preta tem 19, e aí não posso deixar de falar, o Palmeiras está em terceiro, tem 17, está empatando, precisa da vitória para ultrapassar hoje a Macaca. Falando do grupo C, São Paulo lidera com 16 pontos, Novo Horizontino tem 12. No grupo B, Guarani tem 11 pontos, Bragantino também tem 11 e o Santos tem 9 pontos na lanterna. No grupo A, Corinthians 26, Mirassol 16. Capri. Valeu, vamos lá, voltou o Palmeiras, mudou aí, Felipe. Sem mudanças do Palmeiras. Vamos voltar para o segundo tempo, os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o time do Palmeiras, é na rola, deixa na rolar! Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando no time do Palmeiras com o Everton, domina pelo campo de retaguarda, vai partir para a bola, bate, levanta para o comando de ataque. Subiu de cabeça, tenta olhar, Flaco Lopes, a bola volta na intermediária, vem Veiga toca na bola, mas faz a falta. Em cima do Pablo Maia, tá parado o jogo, falta para o time do Palmeiras, do São Paulo bater na circunferência central do gramado. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Você está no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, prende o lance contigo no campo intermediário. Obrigado, torcedor do Brasil, você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Já domina, tenta o toque de bola, recolhe contigo pelo setor de esquerda, lançamento à frente, afasta a zaga, vem para tirar. Domina no campo de defesa para sair jogando. Já prende bola no time do São Paulo, domina pelo comando de ataque, vem com o Luciano. Ele prendeu, soltou pelo setor de esquerda, a bola sai. Tá parado o jogo lateral para o time do Palmeiras bater. E o Caleri já tá por ali, ó. Já tá bravo, reclama, bate a mão no chão. Marcação de lateral para a equipe do Palmeiras. Tudo igual, 0-0. O Zubeldia também, ó. Reclamando demais no início do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes para você. E domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando 0-0. É o placar do jogo. Domina no campo de retaguarda o time do Palmeiras. Já recolhe pelo seu campo de defesa. Vem para o toque contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. O time do Verde tenta descer pelo setor de esquerda. Vem para o toque de bola com Facundo Torres. Facundo Torres dominou, cruzou, entrada na grande área. Arboleda vem para tirar para o time do São Paulo. Ele dá uma bomba na bola. A bola sobe no setor intermediário. Aperta Rios, vai para o domínio. Tentou o toque de bola. Rios domina, protege, gira. Ele tentou o toque para Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras, abriu para Mike domina para a ponta, soltou para Estevam. Estevam talentoso, dominou, já passou da marcação. Ele volta, Estevam tentou tapa, a bola partiu para a linha de fundo, sai com ela e tudo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Igual um carrapato, o Enzo Dias atrás do Estevam, sem deixar espaço para o jogador do Palmeiras pelo lado direito do campo. E aí acabou o campo. Tiro de meta para o São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, você ligado no microfone Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e domina Mike, vem para tirar para o time do Palmeiras, dá um bico na bola, apertou em cima dele, tentou André Silva ganhar, não conseguiu. É lateral para o time do São Paulo bater. Lateral cobrada pelo setor de esquerda, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente na intermediária. Domina o time do São Paulo, vem a falta do Luciano. Dá
Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater pelo setor de esquerda. E pode ser a chance do São Paulo, né? Assustando na bola parada, pouco inspirado o tricolor paulista na primeira etapa, mais se defendendo do que qualquer coisa. Tem na bola parada a oportunidade, Alisson por ali. É bola no campo de ataque, Alisson bate a falta, soltou na esquerda, a árbitro manda voltar. Parece que não sentiu que o árbitro apitou. Eu tive essa impressão também. Eu ouvi o apito dele, o Alisson bateu a falta. Vai mandar colocar a bola mais atrás o árbitro do jogo. É falta para a equipe do São Paulo bater pelo setor de esquerda para você ligado na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. É falta para o time do São Paulo bater pelo setor de meia esquerda. Lançamento vem para dentro da grande área no alto. Everton sai para pegar. Segura o goleiro do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vai ligar a jogada. O Everton solta a jogada para Estevam. Estevam mata no peito, domina para o time do Palmeiras. Tenta o toque de bola, volta para Mike. Mike recolhe com o Rios. Rios domina novamente para Mike. Mike domina pelo campo de defesa. Tenta atravessar uma bola perigosa na frente da área do Palmeiras. Atravessou. E na volta com toque de bola com o time do Palmeiras que já parte pelo setor de esquerda. Desce o Palmeiras. A abertura vem à frente no comando de ataque. Domina o time do Palmeiras. A abertura à frente vem com Martínez. Martínez prende o lance. Prefere voltar a jogada. Volta para Gomes. Gomes recomeça. Tem Estevão aberto pela direita. Se tocar de primeira, Mike estava livre. Vem para o toque de bola. Estevão. Ele domina, perde o lance. Vem para ganhar novamente em velocidade. Já recolhe a jogada novamente. Dominou, prendeu o lance, curtiu novamente Enzo Dias. Ele vai para a finta, solta a jogada para Luciano. Luciano recolhe, pode abrir pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola. Sai jogando do time do São Paulo. Desafoga Alisson. Ele volta a jogada na sua zaga central. Recolhe Juan volta a jogada com Pablo Maia para Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo, se livra da marcação no primeiro de 3 dedos, abre a jogada pela esquerda. Soltou para Enzo Dias domina, tenta a devolução pro Alisson. Bateu mal na bola, Alisson. Ele põe para fora, lateral para o Palmeiras bater na direita. A intenção era dominar a bola, né? Mas acaba saindo como um corte o Alisson, que conseguiu fazer um giro bonito, abriu o jogo, mas na sequência foi uma parede por ali. A bola pegou nele, lateral para o Palmeiras. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pela sintonia. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, câmara ataque, Facundo Torres domina, enfiou para Piquerez, levou para a linha de fundo, ele faz o break, recolhe novamente Piquerez, sai jogando para Facundo Torres, tentou a finta em cima da marcação, perde o lance. A bola volta com o time do São Paulo, que já sai jogando no campo de defesa, aperta Facundo, vai para cima, Juan bateu, pegou no Facundo, foi embora. Tiro de meta para o São Paulo bater. E aí nada deu certo para o Palmeiras. Facundo Torres tentou a tabelinha com o uruguaio Piquerez, mas a bola acabou sobrando para o jogador do São Paulo, que explorou a marcação do Palmeiras. Tiro de meta para o Rafael, que sem pressa nenhuma vai bater. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 6 minutos de bola rolando, etapa final de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você, Palmeiras 0, São Paulo também 0, Vila Belmiro, alô, Biliose. Alô, Ulisses, o Santos está escalado. Boa noite para você, com novidade na zaga. O Gil é titular hoje contra a equipe do Água Santa e o Tassiano tomou o lugar de Tiquinho Soares no ataque. Neymar também começa jogando na Vila. Nina. Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense venceu Nova Iguaçu 2-0 e bola rolando nesse momento, a Portuguesa vai vencendo o Maricá 1-0. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, a abertura vem pelo seu campo de defesa, do time do Tricolor, sai jogando com toque de bola de Alan Franco. Alan Franco joga demais esse Alan Franco, ele prende a jogada, tentou o toque curtinho pelo setor intermediário, a bola sai. Em lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras cobrar. Amortecedor com qualidade, líder em segurança, HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, é a Nakata, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola 7, de bola rolando. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, torcedor ouvinte no Brasil. Domínio do campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário. Recolhe pelo campo de ataque, vem pra finta, tenta o toque contigo no setor de meio de campo. Domínio contigo novamente na intermediária, prende o lance. Boa bola à frente, André Silva lançou pra Caleri. Forte demais, vem pra salvar o Everton. O Everton salva o Palmeiras, o Caleri ia sair na cara do gol. E você falava agora há pouco do Alan Franco, Ulisses Costa, ele enxerga o André Silva.
pronto para receber a bola no círculo central. Um simples passe coloca o tricolor numa ótima condição. Lançamento pro Caleri que não chegou nela. A bola volta no toque, ele para, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação o time do São Paulo. Abertura para Caleri, Caleri domina, Gomes vem para sua marcação, puxa, Gomes faz a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta pro time do São Paulo bater pela esquerda de ataque. No segundo duelo, Gomes e Caleri no jogo, né? Sempre se encontram nesse clássico choque rei e tem o choque Caleri e Gomes. Dessa vez, com falta no camisa 15 palmeirense, o tricolor paulista intermediária, lado esquerdo, Enzo Dias tá por ali com Alisson. Alô, Sandro Brito, tá ligado com o Cassiano, Sandro Brito curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, o Big Dog ligado na Bandeirantes também, obrigado Big, forte abraço pra você. É falta no campo de ataque pra equipe do São Paulo bater, falta cobrada, levantamento nas mãos do Everton. Segura o goleiro do time do Palmeiras. Mas todo esforço, até porque o Arboleda ia aparecendo por trás do camisa 21 do Palmeiras, que repõe rápido em jogo. A bola volta com o time do São Paulo, que tenta ser jogando no campo de defesa de goleiro a goleiro. A bola volta para Rafael. Rafael domina para o time do São Paulo, abre para Pablo Maia. Pablo Maia domina para o time do São Paulo, solta para a direita. Recolheu a jogada, domina o time do São Paulo, tenta descer. A abertura vem no toque de bola, curtinho na intermediária com Juan. Juan domina para o time do São Paulo, vai para a finta, faz o break em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, volta a jogada, tocou completamente errado. A bola volta no comando de ataque, aperta o time do Palmeiras. Já tenta descer, curtinho na frente intermediária. Vê a falta. Tá parado o jogo, vem para fazer a falta. É falta para a equipe do Palmeiras bater. Pablo Maia fez. Pablo Maia chegando ali no Veiga, no círculo central, acabou cometendo a falta. O Palmeiras sem pressa alguma. Veiga vai se posicionando ali para fazer a cobrança, tentando encontrar alguma alternativa. Por enquanto tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de falta, vem para a bola novamente, curtinho. É bola no campo de ataque, a falta para a equipe do Palmeiras bater, se posiciona para a cobrança, Veiga. Veiga vem bater a falta, você ligado no microfone da Bandeirantes, ajeita Veiga. Ele cobra a falta na direita para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras. Ele tenta um toque de bola, Rios pede. A abertura veio do campo de defesa para começar o time do Verde. Já domina no campo de retaguarda com Martínez. Martínez prendeu, levanta a jogada para o comando de ataque. Gomes sobe de cabeça, ganha, perde, bola volta com o time do São Paulo. Esticado no campo de ataque, em velocidade domina o time do São Paulo. Mas o que é isso, André Silva? Mas o que é isso? Poderia arrancar com a bola dominada, ele tocou de lado pro jogador do Palmeiras. Ele poderia partir na velocidade que já ganhava a frente o André. E vem Palmeiras com Rios. Dominou, bateu pro gol. Rafael pega firme, goleiro do Palmeiras. E o Alan Franco dá uma bronca geral no time do São Paulo, hein? E essa foi a primeira defesa do Rafael do jogo. Chute do Richard Rios de longe, sem preocupação nenhuma pro Rafael fazer a defesa. É que o Alan Franco viu que o Palmeiras teve espaço, mas pegou mal nela o Richard Rios. Alô. Aqui vem pro toque. Aqui vem pro toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, domina contigo na intermediária, bom Messenzo Dias, hein? Ele ganhou o lance, vem pra fita, cresceu demais no São Paulo, hein, Zaidan? Ulisses, ele tá num lado ali onde estão Mike e Estevão, parada torta, e ele tá segurando a onda, conseguindo marcar o Estevão muito bem, tá jogando bem o Enzo Dias. E quanto ao Alan Franco, que você elogiou, se ainda houvesse torneio de seleções, a dupla de zaga da seleção paulista falaria espanhol. Seria Gomes e Alan Franco, hein, Ulisses? E vem pro jogo, levantamento na boca do gol, vai sair Flaco Lopes de cabeça pra fora! O levantamento vem na esquerda do Piquenês, o Flaco Lopes, ele subiu sem marcação nenhuma no meio dos zagueiros do São Paulo, cabeceou pra fora, ele cabeceou a bola pro chão, a bola bate no chão, encobre a trave, o travessão e vai embora pra linha de fundo. Que chance perdeu o time do Palmeiras de fazer o gol. Isso é gol perdido, né, Ulisses? O cruzamento veio na pequena área, o Flaco Lopes subiu sozinho e testou pra baixo, a bola pegou no chão e subiu e encobriu o goleiro, mas também saiu. Que lance desperdiçado pelo argentino Flaco Lopes. Olha, o Palmeiras por muito pouco não abre o placar. O Palmeiras precisa de um centroavante de alto nível, Zaidan. É verdade, outro dia até o grande Evair falou isso, se o Evair falou, tá falado. Mas nesse lance, ele faz o movimento correto. Lá Dadá. Ele faz o movimento correto, sobe mais com o Alan Franco. E a bola, se vai no gol, um abraço. Não daria pro Rafael, é que ela subiu depois de quicar, né? Mas que precisa de um centroavante melhor, precisa. E vem pro jogo o time do São Paulo, Caleri rolou. Linda bola, Igor Vinícius!
Vinícius furou! Mas o que é isso, Igor Vinícius? Ele furou. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano do Disney Plus com transmissão da ESPN. Coisa feia do Vale. O Igor Vinícius estraga uma jogada boa do São Paulo, né? No meio campo com o Alisson, com o Luciano e o Palmeiras no ataque. E tenta descer o time do Palmeiras, vem Arboleda, ele tira o perigo para a volta com o time do São Paulo, com o Luciano, faz o break na marcação do primeiro, faz o break na marcação do segundo, ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abre para o toque, contigo na intermediária, André Silva, domina para o time do São Paulo, gira, jogada solta, Coutinho pelo setor intermediário, domina o time do São Paulo para ser para o jogo, prende a jogada no meio de campo, abertura para Luciano, Luciano domina, tem Caleri do outro lado, levantamento vem para Caleri, muito forte, ele vai correr, mas a bola muito forte do Luciano, lateral para o time do Palmeiras, bater no campo de defesa. Na resistência do Enzo Dias, né? Porque ele vinha sofrendo a falta, o tranco por ali, ele consegue ficar com a bola, mantém o São Paulo no ataque e aí a abertura do Luciano, né? Pra achar o Caleri, a bola com muita força, o Caleri ainda tentou, não chegou nela, lateral Palmeiras, campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 14 minutos de bola rolando, 14, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Você confere, Palmeiras e São Paulo 0-0 na Bandeirantes e é com você. Alô, Minhozzi. Ulisses, do gramado da Vila Belmiro, mais uma troca importante no meio de campo do Santos para esse jogo. Os dois volantes, Rincon e Pituca, vão para o banco. João Schmidt e Gabriel Bontempo ganham uma vaga na equipe do Peixe. E aí, Nina? Pelo campeonato inglês, o Liverpool venceu o Wolverhampton por 2-1 e o Tottenham venceu o Manchester United 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Pois não, do Vale. E depois daquele lance de quase gol do Palmeiras, o Zubeldia virou pro banco de reservas, ó. E já vem aí Lucas e Cédric. Quem? Cédric Soares, lateral direito português, 33 anos. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras, escanteio para o Palmeiras, bater levantamento para dentro da grande área, o toque do Gomes, tira a zaga no time do São Paulo, tenta ligar contra o golpe, desce Luciano, ele vem para o break em cima da marcação, esquece a bola, prende, volta, jogada curtinha, domina o Luciano, lindo passe do Luciano, e vem São Paulo, lançamento vai às costas da marcação, subiu o Piqueires de cabeça para ganhar. Erra muito o São Paulo na saída de bola, recolhe o time do Palmeiras para sair jogando. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.net.br, estrelabet.bet.br. Daqui a pouquinho Santos e Água Santa em campo, na transmissão do Pedro Bartelli no microfone da Bandeirantes para você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E aqui tá parado o jogo, tiro de meta para o São Paulo cobrar. Mudando, ó, saindo 17 André Silva, entrando 7 Lucas, portanto Lucas em campo com a 7 na vaga do André Silva, e vai sair Igor Vinícius, camisa 2, para a entrada do meia dúzia, Cédric, português, na equipe do São Paulo. Zaidan? Bom, o Lucas em campo é mais qualidade, isso é indiscutível, né? Ele vai dar ao São Paulo velocidade, ele é mais rápido que o André e tem mais bola. Então o São Paulo ganha tecnicamente e ganha mais velocidade. O Cédric, ele já teve o auge dele, ele foi campeão europeu com Portugal, era jogador da seleção portuguesa, mas muito tempo sem jogar. E vem então o time do São Paulo, sobrou pro Lucas, dominou, balançou, entrou na cara do gol, bateu! Passa a esquerda, toca na bola, espetacularmente o Everton! O Everton impede o gol do time do São Paulo numa jogada no primeiro lance do Lucas no gol. A bola sobrou de presente para ele, ele entrou na cara do gol, bateu sem ângulo, o Everton toca com a ponta do dedo na bola e põe para escanteio. 1 segundo em campo para receber o presente do Mike, que não conseguiu cortar. Lucas Moura avança com velocidade, o chute cruzado com a pontinha dos dedos, a defesa do Everton. Escanteio, São Paulo, Alisson na bola. E vem para a cobrança de escanteio, o time do São Paulo, Alisson vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, placar de 0-0. São Paulo pressiona o Palmeiras, agora partiu o Alisson na bola, partiu, bateu, levantou no gol, tentou a Arboleda de cabeça, não consegue. A bola volta no toque de cabeça, vem para ganhar novamente, o time do Palmeiras vem para rasgar, do jeito que veio, Piqueires rasgou, levanta a bola no comando de ataque, vem para chegar na bola, vem para tocar o time do São Paulo, desce novamente no campo de defesa, vem para rasgar, aqui atrás Enzo Dias,
Ele tira, a bola volta com o Murilo que põe pra fora. Precisa pôr pra fora a bola, né? Era só deixar ela picar no gramado. Ia chegar o Everton e ia pegar. Deu lateral de graça pro time do São Paulo bater. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Você comigo no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de lateral. O time do Palmeiras, o time do São Paulo. Lateral foi cobrado, bola volta pelo campo de defesa. Recolhe a jogada, vem pro toque de bola contigo na intermediária. Alan Franco domina a balança, vem pro toque de bola para Lucas. Lucas tenta o toque. Vem Mike, bem, tira a bola do meio do campo de defesa. Lucas aperta em cima da marcação. Já recolhe, tenta descer pelo comando Rios. Rios faz o break. Aperta o time do São Paulo, tenta recuperar a jogada novamente. Enzo Dias vai pra cima. Cedric pede lá do outro lado da marcação. Vem pro toque de bola. Tenta descer o time do São Paulo. Abertura do time do Palmeiras. Bola foi chuta. Frente, tentou o domínio. Mas o árbitro marcou a falta em cima do jogador do time do Palmeiras, o Facundo Torres. Esquerda, ataque, falta cometida pelo Juan. Exatamente, falta do Juan pelo lado esquerdo. Tava descendo o Facundo Torres, o uruguaio, e acabou derrubando o jogador do Palmeiras. Rafael Veiga vai se posicionar para fazer a cobrança e daqui a pouco mudanças no Verdão. Palmeiras vai fazer as suas primeiras mudanças deste segundo tempo. Já eu confirmo quem sai. Serão 3 alterações no time do Palmeiras, hein? Marcos Rocha vem. Alan. Vou buscar um asfalto de qualquer jeito, irmão. A liberdade não tem preço, parceiro. Quem te garante que as coisas vão ser diferentes agora? Os termômetros já indicam, é tempo das ofertas mais quentes do Carrefour. Segurou, subiu ali e acabou segurando no Caleri. Falta para o São Paulo bater e cabeceou errado também o Flaco Lopes mais uma vez. Agora vem as alterações do Palmeiras. Sai o Mike, camisa número 12, para a entrada do 2, Marcos Rocha. Então Mike indo embora, entrando o Marcos Rocha. Sai o Richard Rios, 27, e entra o 5, Aníbal Moreno. Camisa número 5, Aníbal Moreno entrando no lugar do Richard Rios. E a outra substituição no Palmeiras é a saída do número 23, Rafael Veiga, para a entrada do Alan, 40. E aí, Zaidan? Eu não tiraria o Veiga, só se ele pediu para sair. O Rios fez um jogo discreto, né? E parece meio cansado também. Então entra o Aníbal Moreno, que é mais marcador. O Rocha, normal, lateral por lateral, mas eu não tiraria o Veiga, só se ele pediu para sair. Tiraria o Facundo para a entrada do Alan, que é um jogador muito rápido, jogando ali pelo lado esquerdo. Agora o Veiga eu não tiraria, não. Ele não tá legal, mas numa bola ele pode decidir o jogo, né? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro vem para o toque de bola, tenta executir pelo setor de esquerda, aperta Marcos Rocha, tenta ganhar a bola, volta para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola pela esquerda, equilibra-se a bola sobre a linha, não saiu não, dominou, Lucas cruzou, muito forte, mesmo assim Luciano corre atrás dela para tentar evitar a saída, mas não consegue. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa. E o Luciano, cara, eu tô gostando dele, cara. Vou falar um negócio, ele não reclamou uma vez com a arbitragem. Não, uma vez o jogo inteiro. Ele sempre reclamou o jogo inteiro. Ele tá ignorando totalmente o árbitro. Uma hora o Mike machucou, o Luciano pôs a bola para fora pro Mike ser atendido. O que aconteceu com o Luciano do Vale? Pois é, né? Acho que tá mais preocupado em marcar gols, quem sabe, porque já são 4 até aqui no Campeonato Paulista. Já é o artilheiro do São Paulo no ano, Luciano. E vem pro jogo, Caleri domina para o time do São Paulo, tentou bater pro gol, vem para travar a zaga no time do Palmeiras. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro São Paulo, bater pela direita do campo de ataque. Lá na esquerda, pequeno estilo, escanteio pro time do São Paulo, bater, fosse ligado no microfone, Bandeirantes, escanteio. Vem pra cobrança de escanteio pro time do São Paulo, ajeita a bola, vem levantamento dentro da grande área. Se posiciona Alisson para bater escanteio na direita pro São Paulo, bateu o escanteio, levantou no banco do gol. Caleri subiu de cabeça, tocou pro meio da área, subiu o Lucas, cabeceou pro sobre o gol, linha de fundo. Tiro de meta para aqui para o Palmeiras bater. Com 2 toques de cabeça, né? O cruzamento do Alisson, o Caleri tenta ajeitar para o Lucas que vinha mais no meio. Ela sobe demais, o tricolor tenta levar perigo, por enquanto tudo igual, 0-0. Léo Maroto ligado na Bandeirantes, é mesmo, viu, Léo Maroto? José Melo ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Primavera 2-1, líder da Série A2 do Paulista.
lá em Indaiatuba. A bola volta no toque de bola, volta no campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras. A abertura foi feita à frente para Aníbal Moreira prende na esquerda para Piqueires, ele puxou de perna direita, enfia a jogada, recolheu para Estevão, devolve novamente no toque de bola, novamente para Alan prendeu para Estevão domina para o time do Palmeiras, tenta a finta, perde o lance, ganha a jogada, o time do Palmeiras vem na recuperação com Aníbal Moreno prendeu, soltou pelo setor de esquerda para Martins prende pela ponta, abre a jogada no comando de ataque para Facundo Torres dominou, abre a jogada, tenta o toque de bola para Piqueires, solta contigo novamente para Martins vai para o levantamento, levanta dentro da grande área, sobe a zaga do time do São Paulo, tira dali na esquerda de qualquer maneira, Enzo Dias corta, a bola volta no comando de ataque, tenta o cruzamento dentro da grande área, bate no Luciano, Aníbal tentou, a bola vai embora, em escanteio para o time do Palmeiras, Madeira. E era tudo que o Palmeiras queria, porque dentro da grande área só o Flaco Lopes, agora vem todo mundo, Murilo, Gustavo Gomes, e o Palmeiras tem oportunidade no escanteio, Estevão está posicionado para fazer a cobrança. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras vai para a pressão, o time do Palmeiras agora nesse momento pelo setor de esquerda, 0-0 é o placar do jogo. Estevão partiu, bateu, levantou na boca do gol, Gomes de cabeça, põe para fora. Tiro de meta para o time do São Paulo bater. E um duelo daqueles agora. Subiu o Alan Franco e subiu o Gustavo Gomes. O paraguaio Gustavo Gomes teve a oportunidade ali na finalização, mas cabeceou torto para fora. Tiro de meta, Rafael na bola. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. Pode confiar, Silva mais premiada do Brasil. A bola volta com o time do São Paulo, bate na bola, tenta o levantamento à frente pelo campo de ataque, Rafael afasta, ela volta no toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe pelo campo de defesa, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, não consegue, vem pro toque de bola o time do Palmeiras errado, ela volta contigo no meio de campo, de calcanhar, tentou o toque, ganha lateral, Caleri para o time do São Paulo, bater pela esquerda, campo de defesa, lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, 0-0 é o placar do jogo. É na volta contigo no campo de defesa, domina Lucas sai jogando no campo de retaguarda. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Um abraço para o Paulo Guimarães em Indaiatuba. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. A bola volta contigo no campo de defesa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Tá parado o jogo, lateral para o São Paulo, bater pela direita do campo de defesa. Alô, Mauricião, tá ligado no futebol da Bandeirantes. A Gabi, o Dudu também. Obrigado pelo carinho da sintonia, Maurício, Gabi, Dudu. Forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Domina o time do São Paulo, tenta descer do campo de defesa. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes para você. 0-0 do Choque Rei para você. Palmeiras e São Paulo. A abertura vem à frente. O Wilson Antônio Moreira ligado no microfone da Bandeirantes. Domina no campo da retaguarda. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem pro jogo Palmeiras. Muito forte o cruzamento. Bola vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo. Marcado lateral esquerda. Campo de defesa para a equipe do São Paulo bater. O Wilson Antônio tá ligado também. Marilinha, nosso Marilinha tá bem, como diziam os passantes, é óbvio. É líder da Série A3 do Campeonato Paulista, 3-1 no São Bernardo, onde tem 2 São Bernardo e São Bernardo. A bola volta com o time do São Paulo, tenta o toque de bola, Luciano. Ele se livra da bola, soltou, recolheu o Murilo para o time do Palmeiras e sai jogando. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. O tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Palmeiras 0, São Paulo também 0. Aníbal Moreno, linda, fintou o drible, balançou, tentou escapar, abriu jogada, vem Marcos Rocha, cruzou, segunda trave, o toque de cabeça, defesa do Rafael na cabeçada do Flaco Lopes. A queima-roupa na pequena área, o Flaco Lopes cabeceou com força. O Rafael deu um tapa na bola, mandou para a linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras bater. Agora não dá para falar que o Flaco Lopes perderam o gol, porque na verdade quem fez a defesa foi o Rafael. O Rafael salvou o gol do Flaco Lopes, o cruzamento do Marcos Rocha. No segundo pau subiu sozinho o Flaco Lopes e testou firme no ângulo. E o Rafael com tapinha colocou para fora. Tem escanteio Palmeiras e o Rafael nesse momento pedindo atendimento médico.
É o futebol da Bandeirantes para você. Segurança e conforto com qualquer caminho, você já sabe. Amortecedor HG, porque é Nakata, HG é Nakata. Escanteio para o time do Palmeiras, bater já o Zaidan fala. 27 minutos de bola rolando, escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Repito o placar do jogo para você, 0-0. Palmeiras vem na pressão, tenta o gol. Se posiciona e precisa do gol, o time do Palmeiras. Se posiciona para a cobrança, vem para a cobrança de escanteio, partiu para a bola, levantou na boca do gol, tentou o toque de bola pro meio, a bola vai embora. Tentou ali o Murilo cabeceio, a bola vai embora, liga de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Uma cabeçada fraquinha e sem direção, a bola foi para fora. Rafael ali para cobrar o tiro de meta e o Alan Franco cai com a mão na panturrilha direita. Jogador do São Paulo no chão. Inclusive, ó, o Zubeldia, depois de mais uma chance do Palmeiras, chamou Marcos Antônio e Oscar. Portanto, daqui a pouco mais duas na equipe do São Paulo. Zaidan, fala na Bandeirantes, 0-0. O segundo tempo é muito melhor do que o primeiro, né, Ulisses? Afinal, tivemos uma grande defesa do Everton, naquele chute do Lucas. Essa grande defesa do Rafael. Aquela outra cabeçada do centroavante do Palmeiras, do Flaco. A outra do Gustavo Gomes que foi para fora. Então o jogo melhorou. Não tá aquela ruindade, aquela partida monótona, modorrenta no primeiro tempo. Mas continua para o Palmeiras sendo um péssimo resultado. E o São Paulo vai administrando, inclusive ganhando tempo sempre que pode. O jogador cai, segura um pouquinho. E agora tem a entrada do Oscar para ver se segura mais a bola. O Zubeldia não desistiu de tentar o contra-ataque. Por isso ele colocou o Lucas e agora vai com o Oscar. E o Palmeiras vai partir para cima, porque vê o empate como resultado ruim. Não se aproveitará dos 2 pontos que a Ponte Preta perdeu ontem se ficar nesse 0-0, Ulisses. E perdeu mesmo a macaca, hein? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que não tá bem, né? Melhorou muito com o Zanardi, né? Melhorou muito o Botafogo com o Zanardi, mas a Ponte tem a defesa menos vazada, mas está tendo dificuldade para fazer gol. Que coisa, hein, Zaidan? Jogou ainda em sua casa, né? No Moisés. Moisés é pressão. Teve gente que ficou me ligando 1, 2 da manhã chorando, tá aqui do meu lado. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Denda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Denda. Tá na sua vida. Tá no Denda Brasil. A bola volta com o time do Palmeiras. Lançamento vem com Alan. Alan dominou, tentou partir pela direita. Vem a Arboleda para pôr para escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater da esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente para o time do Palmeiras bater. Palmeiras vem na pressão. Placar do jogo continua placar de 0-0. Vem para a cobrança Facundo Torres para bater escanteio para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. Vem levantamento na boca do gol. PC com o carrinho entrar em campo para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Facundo vem para a cobrança para o Palmeiras. Levantou na boca do gol. Subiu de cabeça, tira dali. Alan Franco corta. A bola volta para Marcos Rocha. Marcos Rocha abriu para a direita. Tenta o toque de bola para Estevam. Estevam dominou, abriu o compasso, bateu em cima da marcação. Ela volta para Estevam que protege. Ganha lateral para o time do Palmeiras bater. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita no campo de ataque. Marcos Rocha vai lançar na grande área. Mexe o São Paulo. Duas, hein, ó. Saindo 10, Luciano. Vindo aí 8, Oscar. Portanto, Luciano deixa o campo com a 10 para a entrada do 8, Oscar. E o Marcos Antônio, ó, preparado. Saindo Alisson. Alisson 25. Marcos Antônio vem com a 20 na alteração dupla de Zubeldia. E aí, Zaidan? Dor de cabeça. Chama quem é craque em resolver. 15 minutinhos. Jogo legal e como você disse, não teve encrenca com a arbitragem, isso é muito bom. Tomara que ele siga nessa toada, mas também já estava cansadão. O Oscar segura mais a bola, participa menos da marcação do que o Luciano, mas é um jogador com mais qualidade técnica. E o Marcos Antônio está devendo, vamos ver se ele aproveita a chance. É bola no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, bola sobrou para fazer o gol! Flaco Lopes bateu em cima do zagueiro, a bola volta para Alan Franco, deu na canela dele, saiu! Escanteio pro time do Palmeiras bater aí. Aquele lateral do Marcos Rocha venenoso, a bola sobrou pro Flaco Lopes e explodiu na zaga, tinha direção ao gol. Agora é escanteio, Verdão.
Escanteio, Palmeiras vem, levantamento na grande área, muito forte. A bola passa de um lado, outro, desvia a zaga do São Paulo, tira para fora. É lateral para cima do Palmeiras, batendo pelo esquerdo do campo de ataque. Você na Bandeirantes com você. Clécio tá ligado, Clécio Augusto, obrigado pela audiência. Vem levantamento à frente, Calvani, professor da Universidade Federal, ligado no microfone da Bandeirantes em cá. Ainda ele tá ligado, cara. Caju, obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço para você. A bola volta no toque de bola. Falou como é que é? Como é que é? Um gol do Oscar ou do Caleri? Ó, tá botando fé. Torcedor do São Paulo, Calvani. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem pra bola, vem pro toque de bola. Tenta descer contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras para ser jogando o São Paulo no campo de defesa. Repito para você: 32 jogados. Placar de Palmeiras 0. São Paulo também 0. Vem São Paulo na esquerda. A bola volta na ponta. Dominou novamente. Enzo Dias cruzou. Bateu nele e saiu. O que é isso, hein? E aí faltou perna, né? Faltou perna pro Enzo Dias, porque o lançamento do Alan Franco, né? Rasteiro. E aí o Enzo até chega nela, mas depois se desequilibra todo, desperdiça a chance de ataque pro São Paulo. 33 jogados, 0-0. Domina o time do Palmeiras, Piquerez inverte a jogada para a direita, vem Alan Franco de cabeça, quarta, tira a bola, volta com o time do São Paulo que tenta ser pro Júlio. Aperta na marcação novamente, recolhe o time do Palmeiras, dominou. Marcos Rocha ganha a jogada pro toque de bola, Coutinho na intermediária da Aníbal Moreno prendeu pro toque, Coutinho de Martins prende na esquerda, abre a jogada para Facundo volta para Piquerez para Martins, ele domina pro time do Palmeiras, abre para meio direita, campo de ataque, deu para Marcos Rocha, Estevam domina pro time do Palmeiras, abre o compasso, ameaça o cruzamento, ele gira, entrada na grande área, bola para ele, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária, vem para proteção, tenta ganhar a jogada, ganha tiro de meta o São Paulo. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E aí o Estevão chega na bandeirinha, na Neuza Inês Bach, dizendo que, olha, pegou no Enzo por último, pegou no Enzo, queria escanteio o Estevão, mas só foi tiro de meta, goleiro Rafael para cobrança. E pegou ou não, você que tá perto? Olha, para mim não pegou não. É o futebol da Bandeirantes. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizamos de colorindo o Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais tarde tem Santos e Água Santa. Pedro Martelli dá um recado no microfone de Bandeirantes. O negociante. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Alan Franco vem para tirar para o time do São Paulo. Não tem mais condição de jogo. Pelo menos está demonstrando isso o Enzo Dias, hein? Tá sem condição de correr. Correu demais no jogo, Enzo Dias. A bola volta para Marcos Rocha. Deu para Estevam, adianta demais, perde o lance. Bola volta para Caleri. Caleri domina para o time do São Paulo. Tenta a finta, toma falta. Árbitro para. Marcou falta no Caleri. Falta marcada em cima do argentino Caleri, que já ia tentar no meio de campo o contra-ataque. Veio por baixo, fez a falta o jogador do Palmeiras. Falta para o São Paulo. Quando sai o público, Ulisses. 37.985 pessoas no Allianz Parque, 37.985 pessoas para uma renda de R$3.730.000. R$3.730.000. O ingresso do Palmeiras, a média é mais alta, por isso dessas rendas boas aí, né? Para o Corinthians dá 42 mil pessoas, dá 2.600.000. Palmeiras dá 37 mil, dá quase 4 milhões. Que coisa, né, Zaidan? Bom dinheiro, hein? Sim. O Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo tem arrecadação sempre alta, esse público não é ruim, 37 mil, você já havia dito há pouco, ó, vai dar mais de 35, e deu, chegou muita gente em cima da hora, né? E o jogo melhorou, vamos ver se sai um golzinho aí. A bola volta com o time do Palmeiras, Aníbal Moreno domina para o time do Palmeiras, vem para a finta, tenta o toque de bola, solta, Coutinho no meio para Martins, deixou passar para Murilo domina para o time do Palmeiras, gira a jogada no campo de ataque, abriu para Flaco Lopes, ele tenta a finta, girou, bateu pro gol, ela vai embora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E o Flaco Lopes fica pedindo uma falta do Pablo Maia em cima do Flaco Lopes. O Flaco Lopes fez o giro e bateu pro gol. Diz o Flaco Lopes que foi tocado pelo Pablo Maia. O árbitro bem no lance, deu apenas tiro de meta pro São Paulo. Tá ligado, o Wendel Dias Vieira falou que já sai o gol do Estevão, ligado da Bandeirantes. Se sai, a gente narra. José Roberto Leite, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domina no campo de defesa para Sérgio. Tô economizando a voz mesmo. Não sai gol, pode gol. Mas não sai gol, velho.
A bola volta no toque de bola contigo na intermediária. Vem Gomes de cabeça, ganha, corta. Flaco Lopes vem para a marcação. Em cima do toque de bola contigo no setor de direita. Prende Estevam. Estevam ganha o lance do Alan Franco. Dominou pro time do Palmeiras. Tentou bater cruzado. Foi entrada. Não conseguiu chegar Facundo Torres. No gol, sai, faz a defesa, Rafael. Muito mal o Estevam, porque o Facundo Torres não estava nem dentro da grande área, estava fora da grande área e o Estevam foi meio que na loteria. Cruzou pra ninguém, Rafael fez a defesa. É o futebol da Bandeirantes pra você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aperta, vem pra Facundo Lopes mete a bola por entre as pernas da marcação. Recolhe no comando de ataque, tentou novamente o toque de bola. O jogador Cedric já toma a bola no meio das pernas. Domina o time do Palmeiras, desce pela direita do campo de ataque. Estevam tentou a finta, vem pra tirar. Afasta parcialmente, recolhe novamente no campo de ataque, tenta descer Estevam. Ele domina, prendeu, abriu no toque de bola contigo na intermediária, solta a jogada para o comando, soltou para Aníbal, prendeu para Piquerez, cruzou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar o time do São Paulo, tira dali de qualquer maneira Juan, a bola foi solta, Caleri parte em cima da marcação, Murilo chega mais rápido, o Murilo saiu lá atrás, correndo, atrás do Caleri, o Murilão zagueiro, e chegou na frente do Caleri. O que estaria acontecendo com o Caleri, hein? Que perdeu na velocidade pro zagueiro do time do Palmeiras. Um gol nos últimos 6 meses. É o Caleri, né? Que briga muito, luta muito, mas a parte física deixa um pouco a desejar, Ulisses. E aí, Zaidan? E ele é um jogador que depende da parte física, porque tecnicamente ele não é brilhante, nada disso, está longe de ser um virtuoso, né? Ele tem que estar bem fisicamente para fazer os gols que ele sempre fez no São Paulo, por isso que está devendo, né? E como tá devendo, né? Tá marcada a falta do Facundo Torres para a equipe do São Paulo, batendo no campo de defesa e tá caído o Juan. Juan no chão, caído ali com a mão na posterior e o Abel Ferreira encarando o quarto árbitro ali, louquinho para tomar um cartão amarelo. E o Gomes, tá sangrando o Gomes? O que tá acontecendo? Gomes está sendo retirado pelo árbitro do campo de jogo ou vai mexer o Palmeiras? O Gomes está saindo ali, caminhando, e o Palmeiras vai mexer daqui a pouquinho também, mas uma alteração no Verdão já vai confirmar agora. Tá mancando o Gomes, hein? Tá. Alteração, então, no Palmeiras. Sai o camisa número 15, Gustavo Gomes, e entra o Thales, 39. E aí, Zaidan? Vai pra cima, né? O jogo tá acabando. Claro que ninguém quer perder o Gomes, né? Zagueiraço, mas ele saiu com muita dor, a cara dele mostrava isso. E ele deixa agora o time mais ofensivo. Vai levantar a bola na área, vai tentar pressionar nessa reta final. O Abel sabe que esse empate é muito ruim pro Palmeiras, né? Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar, mas vem pro jogo. Alan Franco tira, solta pra Arboleda que dá um pico na bola, corta, tira o perigo dali para volta para Lucas. Tentou ganhar pro Caleri que estava impedido, nem foi na bola. Cara, como é que pode um centroavante, cara, que não se posiciona, velho? O Caleri tá numa nhaca, meu, que eu vou dizer pra você, hein? E agora de novo, né? Colocando o São Paulo numa situação complicada no ataque, desperdiçando a chance e vendo agora o Palmeiras voltar a atacar. É falta para a equipe do Palmeiras bater. O Lucas faz falta no Facundo. O Lucas cobra, vem pro toque de bola. Facundo abriu para o Piquerez. Piquerez domina para Aníbal. Aníbal abre a jogada para Marcos. Marcos Rocha domina para o time do Palmeiras. Tenta ser jogando. Tem Estevam. Se posiciona, tenta o toque de bola. Continua novamente. Thales pede. Recolheu, vai para cima o time do Palmeiras. Domina do campo da retaguarda. Tenta o toque de bola aqui na zaga central. Quem voltou para a zaga para fazer a dupla de zaga para o time do Palmeiras. Novamente foi o Martínez. A bola volta no toque de bola. Tenta descer o time do Palmeiras. Não consegue. Volta o São Paulo. Domina pelo setor de esquerda e ganha a lateral. Vem para rasgar. Cedric, ele põe a bola, explode em cima do Facundo, sai para a linha de lado, pois não. Queria perguntar para o Paulo do Vale. Do Vale, o Zubeldia já falou o que ele pensa do Rian Francisco como atacante, que opinião ele tem, se o garoto tem de melhorar alguma coisa na opinião dele, não? Olha, ele já disse, Zaidan, ele disse que ele tem muita calma com os jovens e que alguns jogos ele vai colocar o Rian, em outros não, por conta de achar que tudo é muito precoce hoje no futebol. Pô, mas se jogar mais que o Caleri, ele joga. O cara tá 6 meses aí e fez um gol. Hein, Zaidan? E o moleque nesse tem momento, né? E o moleque tem uma qualidade que é posicionamento na área. É impressionante, né? Impressionante como ele sabe se posicionar, sair da marcação para finalizar. Agora, tem para se acostumar com o jogo de profissionais, tem de jogar, né, Ulisses?
Ah, parece que sim, Zaidan. E vem Aníbal Moreno de fora da área, bateu pro gol, bola desviou em cima do Alan, cai pra pegar Rafael no canto direito. Agora jogou como zagueiro o Alan, jogador do Palmeiras. Ele entrou na frente da bola e amorteceu pro Rafael fazer a defesa, porque o chute era perigoso. Defesa do São Paulo, por enquanto, tudo igual, 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 42 minutos de bola rolando, 42 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Choque, rei, vem Estevam pro time do Palmeiras, limpou, puxou pro bico da grande área, vai bater, rolou, boa bola pra Aníbal Moreno, abriu na direita, o árbitro marcou a falta, o Palmeiras já marcou Rocha entrando, tinha vantagem o Palmeiras, marcou Rocha, ia ficar na cara do gol, o árbitro optou marcar falta no Estevam, repito, 42, Palmeiras 0, São Paulo também 0, Miliose. Ulisses, na Vila Belmiro, nesse momento, nomes anunciados no telão e o mais celebrado é o do zagueiro Gil, que volta ao time titular. Demorou, hein? Pedro Martelli transmitiu o jogo no microfone Bandeirantes. Acabando aqui, eu vou imediatamente pro Pedro Martelli. Para você ligado no microfone Bandeirantes, Pedro Martelli, o negociador. A bola volta no Princípio. Festival de grandes marcas no Mercado Livre. Moda até 60% off. Mercado Livre. Um jogão de bola do Santos diante do Água Santa, Neymar em campo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. 43 minutos é a falta para o time do Palmeiras bater. Falta. De Preta deu moleza ontem diante do Botafogo de Ribeirão Preto, empatou em casa, vem para a cobrança, ele falta o time do Palmeiras, Estevam para a cobrança, você ligado na Bandeirantes, na bola também, vem para Paulo Estevam para a cobrança, na bola também o Aníbal Moreno, Estevam perto da direita, bateu em cima da barreira, explodiu em cima da barreira, o tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda, já o Pedrão Martelli vem aí, negociador para você na Bandeirantes para fazer o jogo do Santos diante do Água Santa. A para a volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Já domina pelo setor intermediário, tenta o toque Martínez abre para Piqueires de primeira, solta a jogada para a direita. Recolhe no campo de ataque, tentou descer Facundo, afasta. Vem para tirar Juan, põe para fora, lateral esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, é bola do campo de ataque, levantamento do boco do gol, afasta a zaga do São Paulo, vem para tirar de qualquer maneira. Dá um pico na bola, corta o perigo dali, Cédric tirou, a para volta com o time do Palmeiras que tenta descer do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo na intermediária, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 45, o tempo normal já esgotado, vamos para os acréscimos, domínio do campo de defesa, tenta descer contigo novamente no campo de retaguarda, o time do Palmeiras desce com o Mano, ele prende o lance, tem Estevam aberto, dominou Estevam, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para frente, Estevam, balançou, cruzou, voltou, jogada para Alan prende, tenta o cruzamento, ele voltou para dentro da grande área, para ninguém. Tiro de meta para o São Paulo bater. E ali, Thales e o Flaco Lopes posicionados no meio da grande área, perto da marca do pênalti. E o cruzamento foi no segundo pau, longe. Tiro de meta e cartão amarelo para o Rafael Pulseira. E tá parado o jogo. Fez muito mais ser o Rafael do que nesse momento, hein, Zaidan? É, mas às vezes o árbitro espera, né? Para não ter risco de ter de expulsar o goleiro. Ele esperou até o finalzinho para dizer: anotei tudo que você fez. Tá aqui o amarelo. O árbitro fez um bom jogo. Ele só errou para mim, tecnicamente, nesse lance que ele não deu vantagem, que o Marcos Rocha entrava em condição de fazer o gol. Ali ele errou não dar vantagem. De resto, foi uma partida em que ele apitou direitinho, né? Agora o jogo é que não ajudou muito, né, Ulisses? Embora tenha melhorado no segundo tempo. A bola volta no toque de bola, tenta subir de cabeça, vem para tirar a zaga do São Paulo, tira mal, Piqueires fica com a sobra de bola pela esquerda, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente com Facundo, domínio do campo de ataque, vem Facundo, Torres, recolhe para o time do Palmeiras, abre para Aníbal domina para o time do Verde, pode soltar pelo setor de direita, tenta o toque de bola, Facundo pede, Piqueires está lá na esquerda pedindo, Aníbal prende a jogada, já recolhe pelo comando de ataque, arma pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras, sobe de cabeça, afasta a zaga do São Paulo, vem para tirar dali, dá um bico na chuteira, tiro de qualquer maneira, afasta o perigo, Pablo Maia, ela volta
para Murilo. Murilo domina, tem Piquerez aberto pela esquerda. Soltou pelo meio para Facundo. Facundo para Piquerez. Piquerez recolhe para cima do Palmeiras. Tenta o chuveiro dentro da grande área. Lançou na grande área. Alan Franco tentou subir. Vem para tirar na esquerda. Afasta o perigo de cabeça. Enzo Dias. É na volta com Marcos Rocha. Domina para cima do Palmeiras. Para Aníbal Moreno. Prende no campo de defesa 47. Vai pensando no craque do jogo. Já Zaidão, craque do jogo. Daqui a pouco o Santos e Água Santa. Martelli transmite. A bola volta com o Estevão. Bateu pro gol. Pegou mal na bola. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E aí foi no desespero o Estevão. Nem era a melhor opção o chute. Tava muito longe. Ele acabou batendo mal. Pegou mal na bola. Tiro de meta para o São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. E aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente tiro de meta para o time do São Paulo, que não tem pressa, 48:30. Levantamento vai ser feito à frente, levantamento à frente na boca do gol, tenta chegar a Caleri, mas olha o Caleri, cara. Ele pega o Marcos Rocha, puxa e depois chuta a bola. Tá parado o jogo, tomou amarelo o Caleri. Toma o cartão, né? Pediu, né? O Caleri. Primeiro lance ele opta pela falta e depois o chutão pra atrasar o jogo. Amarelado, camisa 9 tricolor. Mas tinha 2 cartões, é o terceiro? Não é. Pô, mas toma um cartão desses, Aidan. Vacilada, né? Deu um chutão na bola. Não foi pela falta, foi pelo chutão, né? E vem para o jogo o time do Palmeiras com o Facundo. Facundo tenta o toque de bola contigo na intermediária. Abriu para Thales. Tentou escapar da marcação, não consegue. Bola volta com o time do São Paulo com o Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo. Abre a jogada novamente com o Cedric. Tentou bater, põe para fora. Esse Cedric. Um ano sem jogar, Ulisses. A bola volta e entra num clássico. E o centroavante do São Paulo da base, que é bom pra caramba, não entra. O Zubeldia tá de brincadeira, Zaidan? Ele vai colocando o Cedric aí sempre que pode. É um jogador que, repito, tem título europeu na carreira, né? Foi campeão com Portugal, tem uma carreira importante, convenhamos. Mas, como disse o Paulo do Vale, um ano sem jogar. E nunca foi nenhuma maravilha, vale ressaltar, né? Nunca foi nenhuma maravilha. Ergue o braço ao árbitro, final de jogo 0 pro time do Palmeiras, 0 São Paulo debaixo de vaias. No futebol da Bandeirantes, o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Zaidan? Alan Franco, melhor em campo. Joga demais esse cara. Eu sou fã do Alan Franco. Com o do Gomes também. Que cada 2 jogadores, um de cada lado do Palmeiras. Valeu, Zaidan. Um abraço pra você. Boa noite. Abraço. Valeu pra você e pro Manuel. Vem aí, Vila Belmiro. Do Vale, juntamente com o Melo, vem no apito final da Bandeirantes. Vem aí agora o Santos em campo contra o Água Santa. O Santos tem que vencer o jogo. Na Bandeirantes está chegando ele, o homem, o negociador. Vem aí pra Santos e Água Santa. Pedro Martelli. Valeu, Ulisses Costa transmitiu o Choque Rei no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0 a partir de agora na Vila Belmiro. Sequência da 10ª rodada do Campeonato Paulista de 2025, Neymar em campo. Santos e Água Santa se enfrentam, buscando a vitória o Peixe, já escalado definido no o banco de caixinha Milhossi. Opções para o português: João Paulo, Léo Godoy, Lira, Kevson Basso, Luizão, Rincon, Pituca, Matheus Xavier, Miguelito, Luca Meirelles e Tiquinho Soares. Futebol da Bandeirantes escalando para você, a equipe do Santos, o Peixe buscando a vitória, pode assumir a liderança do seu grupo B, apenas 9 pontos, 3 pontos importantíssimos, pega pela frente o Água Santa, vem de empate contra a Portuguesa, o Água Santa na Bandeirantes, a escalação do Água Santa. O
turno. Time ousado, encardido nesse Campeonato Paulista, vai com 1 Luan Ribeiro no gol, na direita 2 Inayan, zaga de 3 Robles e 4 Rafael Vaz, pela esquerda Renan Castro veste a 6, meio de campo de 5 Vilian, 8 Netinho, 7 Davi Gomes, ataque de 10 Gabriel Silva, 11 Marco Antônio, centroavante 9 Willen Mota, o técnico Pintado. A partir das 8h30, a bola rola, você ligado no microfone da Bandeirantes, o banco de Pintado Milhossi. Com Igor Vinhas, Fábio Sanches, Diego Anjos, Diogo Batista, Gui Lazzaroni, Wesley Dias, Ramon, Ademilson, Robinho, Arthur Corec, filho do presidente, Mike e o Ney. Só que é o Neilton, Pedro Martelli. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes, a bola vai rolar no gramado da Vila Belmiro para Santos e Água Santa. Torcedor chegando em peso, é quente a Vila Belmiro, eu quero saber quem apita o jogo. Arbitragem de Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Rafael Tadeu Alves de Souza e Rafael de Albuquerque Lima. Quarto árbitro é Guilherme Francisco Maciel. Quem cuida do VAR é José Cláudio Rocha Filho. Alexandre Pretzel, análise do microfone da Bandeirantes. Se o Santos venceu o jogo, assume a liderança do grupo. A informação é essa análise é sua. Boa noite a você, Pretzel. Um abraço, Martelli, um abraço Milhões a toda a nossa equipe técnica. É jogo pro Santos ganhar. Nada contra o Água Santa. Domingo passado eu entrevistei o Pintado antes de enfrentar o Palmeiras. Ele não tinha feito nenhum treino e pelo calendário conseguiria trabalhar de maneira, como é que eu posso dizer, competente, de maneira muito rápida, sem treinamento. O que ele fez? Empatou com o Palmeiras em Brasília e empatou com a Portuguesa. E hoje a tabela é muito difícil. Então o Água Santa está jogando tudo mesmo nas 2 últimas rodadas. Se somar pontos hoje, vai levantar as mãos para o céu. O Santos, que ainda não ganhou com o Neymar, tem Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira. Dá para fazer 7 pontos? Tá. Ganha 2 em casa, empata fora contra a Inter, pode ser? Dá para ganhar as 3 também? Dá, mas não tem jogado para isso. Então é hoje com o Neymar em campo, a torcida está esperando uma vitória para que o Santos assuma a liderança do seu grupo, já que os adversários deram muito mole para o Santos. Martelli. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a bola vai rolar pela sequência da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Nesse momento, os jogadores do Santos batendo bola no gramado, os jogadores do Água Santa também. É forte o calor na Vila Belmiro, é muito forte o calor na Vila Belmiro, mas o torcedor não afasta o torcedor da cidade.